Benfica vence por 4-0 Cova da Piedade e segue em frente na Taça de Portugal. Vamos ver os golos do jogo. O primeiro marcado já muito perto do intervalo. Grande passe de Carlos Vinícius para Pizzi e o 21 do Benfica a rematar para o 1-0. A bola desvia ainda no guarda-redes Tony Batista e acaba por entrar na baliza do Cova da Piedade. Um lance que acontece já em tempo de compensação na primeira parte. Golo de Pizzi a dar vantagem ao Benfica neste jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Ainda lá foi De Tomás, mas a bola entrou na baliza do Cova da Piedade. Aqui o lance do 2-0, remate de Tomás, defesa incompleta de Tony Batista e Pizzi no sítio certo, pé esquerdo na bola, acertou com a baliza do Cova da Piedade, fez 2-0 Pizzi logo ao minuto 49 com 3 minutos de jogo na segunda parte. Este é o lance do 3-0, golo de Carlos Vinícius, jogada iniciada por Caio Lucas à esquerda, corte incompleto dos centrais do Cova da Piedade e Carlos Vinícius a fazer o primeiro de 2 golos neste jogo frente ao Cova da Piedade. Cá está o 3-0 e este é o 4-0, mais um de Carlos Vinícius, pé esquerdo na bola a bater Tony Batista pela quarta vez. Vitória fácil do Benfica por 4-0, segue em frente para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, a equipa de Bruno Lage. E os adeptos do Benfica gostaram desta vitória. Víamos imagens que nos chegam da Cova da Piedade com vénias para Bruno Lage e toda a equipa do Benfica. Vence por 4-0, segue em frente na prova rainha. José Calado, com uma atitude competitiva que há pouco elogiavas. Sim. Porque este tipo de jogos, repara, se tu tiveres a mesma atitude competitiva que a equipa contrária, independentemente de ser de um escalão inferior ou não, obviamente depois, com a tua superioridade a nível técnico, acabas por ganhar o jogo, ganhas bem, tens uma boa exibição, os jogadores fisicamente dão tudo aquilo que têm. Eu acho que é assim que tem que ser encarada a Taça de Portugal. Acho que o Benfica fez um jogo muito consistente, acima de tudo encarou este jogo com a possibilidade de poder haver uma surpresa ou algum revés se não tivesse essa atitude competitiva e acho que foram 90 minutos onde não só os jogadores que não têm jogado há muito tempo, um caso de Samaris, que para mim fez um belíssimo jogo também, como outros que entraram, acho que mostraram ao Bruno Lage que pode contar com eles e isso é o mais importante na Taça de Portugal. E já vemos imagens que nos chegam a partir da sala de conferências de imprensa no estádio do Cova da Piedade. Daqui a pouco Bruno Lage vai fazer a análise a esta goleada do Benfica. Benfica que cumpriu e segue em frente na Taça de Portugal quando está a dias de mais um encontro importantíssimo para as contas desta época, um encontro da Liga dos Campeões. O Benfica que vai receber o Lyon e ao nosso painel junta-se também o Otávio Lopes. Otávio, muito boa noite. Foi um jogo competente do Benfica. Sim, boa noite. Sim, foi um jogo competente do Benfica. O Cova da Piedade, praticamente, que me lembro, não teve um único remate para uma defesa perigosa do Zlobin. Corrijo-me se estiver enganado, acho que não. Teve duas oportunidades. Duas? Uma de cabeça. Uma clara. Tem, mas... Duas. Uma clara e a outra mais ou menos. Mais ou menos. Mas o Benfica Sobretudo dominou... na primeira parte, teve espaços, algumas O oportunidades. Benfica dominou o jogo. Praticamente, o Benfica jogou largo e ao jogar largo obrigou os jogadores do Cova da Piedade a correr muito e uma equipa do terceiro escalão do futebol nacional, ou do segundo escalão, peço desculpa, não terá a mesma preparação do Benfica. Foi uma vitória, como tu disseste, competente do Benfica. O Benfica não fez uma exibição por aí além, marcou nas oportunidades que criou, algumas de ressalto, outras através de boas jogadas e de muita existência, de muito contato físico. Mas já agora deixa-me aproveitar esta oportunidade para dizer aqui algo que o Benfica e os clubes da Primeira Liga deviam fazer alguma coisa. Por exemplo, o Benfica neste jogo foi bastante prejudicado por causa da bizarria que são os regulamentos do futebol português. O Tarap, por exemplo, de acordo com os regulamentos da Liga, não podia ser utilizado. E não se compreende, por exemplo, como é que ontem no jogo do Sporting com o Alverca um jogador tinha sido expulso. Já vamos abordar esse tema jogo, também, porque jogar, também causou alguma polémica. Não há polémica nenhuma, é a bizarria dos regulamentos que nós temos em Portugal. E já vamos olhar especificamente para esse caso, Fernando, quanto a este jogo do Benfica, uma atitude diferente daquela que teve o Sporting ontem. Antes de mais, a vitória já é justíssima. Mas quando as equipas, chamados grandes, normalmente com este tipo de adversários, isto acontece, o que aconteceu ao Sporting ontem. Eu já estava no Futebol Clube do Porto, perdi em casa com o Torriense. Também fomos eliminados. O Benfica há uns anos atrás também, salvo erro, com o Gondomar, ou que foi, também perdeu em casa. Isto acontece. Agora, quando as equipas grandes se juntam-se, a qualidade dos seus jogadores e os níveis de agressividade, no bom sentido, são idênticos a estes adversários,
tem sempre muito mais vantagem. E quando se encara estes jogos com alguma seriedade, a vitória acaba por acontecer com alguma facilidade, porque o Benfica e as equipas grandes normalmente têm melhores jogadores e acabam por resolver as coisas. Agora, quando se brinca, muitas das vezes com estes dá, pois acontece o que aconteceu ao Sporting. E é precisamente para o Sporting que vamos olhar, enquanto esperamos pela análise de Bruno Lage a esta goleada do Benfica. Sporting que não era eliminado da Taça de Portugal por uma equipa do terceiro escalão há 70 anos. Na temporada de 1948-49, os Leões foram eliminados nos 16avos de final pelo Tirsense, com uma derrota por 2-1. De resto, esta é apenas a 5ª vez que o clube de Alvalade cai aos pés de uma equipa de um escalão inferior. A última ocasião tinha sido em 2003-2004, com o Vitória de Setúbal, que na altura estava na segunda Liga. Derrotaram a equipa de Setúbal, o Sporting, por 1-0 nos 8avos de final. Beto falou sobre esta eliminação do Sporting, diz que os adeptos têm razão nas críticas que fazem à estrutura leonina. O team manager da equipa revela também sentir-se envergonhado, mas garante uma reação dos jogadores. Pelo máximo respeito que o Alverca me mereça, sabemos que o Sporting Clube de Portugal tinha que fazer muito mais ontem. E temos de ter essa consciência, nós todos temos, desde jogadores, todo o staff, estamos envergonhados, estamos tristes pelo que se passou ontem, mas nós vamos conseguir dar a volta. Neste momento menos bom, vamos conseguir. E temos que assumi-lo, que é um momento menos bom, um momento mau do nosso clube. Agora, todos nós queremos e vamos trabalhar ainda mais para sair deste momento, isso sem dúvida. Os adeptos têm a razão nas críticas que nos fazem, repito, e têm mesmo razão, porque nós também temos consciência disso. Agora, eu já fui capitão deste clube, sei como se sente este balneário e sei que mais que ninguém, que toda a estrutura, todos os jogadores, toda a equipa técnica está desiludida, mas vai trabalhar ainda muito mais para sair deste momento. Um momento delicado no Sporting que se agravou com a derrota em Alverca e por isso mesmo queremos saber a sua opinião. Perguntamos se Frederico Varandas deve sair do Sporting. Se pensa que sim, ligo 760 200 241. Se acha que não, marco 760 200 242. As linhas estarão abertas até amanhã à noite e é precisamente no programa Golos deste sábado que vamos revelar os resultados desta votação. Ao longo desta noite vamos atualizando esses mesmos resultados. Queremos saber qual a opinião dos nossos telespectadores em relação a esta crise que atravessa o Sporting. Paulo Futre, olhando para estas declarações de Beto, acaba por reconhecer que os adeptos têm razão nas críticas que fazem à estrutura. Boa noite, Andréa. Aqui aos 3 campeões, eu estou lá em casa e é uma honra estar aqui à sexta-feira. Não é a primeira vez e espero que eu e o Tifosi estejamos à altura. À altura aqui destes dois. Destes três. Destes três. Grandes campeões. Hoje estivesse em casa, Otávio, estava já que... Já tinha a mensagem feita, não é? Para mandar para ti, para o Zé. Porque o Zé sempre diz que é anti-benfiquista ou que ele é sportinguista, não é? Por isso hoje vamos ver. Mas é preciso desculpar um bocadinho. Vamos ver hoje. Às vezes digo coisas que não pensa, percebe? Hoje vamos ver o. Sabes que eu não. Sabes que eu meto sempre lá em cima. Tu, quando tens que dar, dás forte a todo mundo. Deixa-me dar-te aqui uma chega. Eu sou da Covilhã e, portanto, disse aqui que era. Portanto, nutro uma simpatia pela instituição da minha terra. Mas algo que eu me esqueci de dizer outra vez, porque às vezes os programas não há tempo, mas eu só tenho 2 cores, Futre. São estas 2 aqui. É o vermelho e o branco. São as cores do Correio da Manhã. E por isso, as cores do José Calado, vermelho e branco. Mas vamos falar de assuntos mais sérios, meus senhores, porque de facto o Sporting atravessa o... Nós também temos essa cor, isso não tem nada a ver. O único clube que eu tenho, e porque torço todos os dias, todas as horas, é com estas cores aqui. Mas olha, mas sabes uma coisa, curiosamente, eu além de ter as cores do Correio da Manhã, essas também são as cores do Benfica. Calado, olha, Pronto, é aqui um ponto em comum. Olha, eu André, eu fazia uma coisa, as cores da nossa equipa, mas eu punha isto verde. Aqui, verde. Meus senhores, vamos falar de assuntos sérios, porque de facto o Sporting atravessa um momento muito complicado. Estas declarações do Beto são de hoje. São de hoje. E parabéns. Eu acho que
Alguém tem que dar a cara. Não se podem esconder. Mas não chegou a mensagem de ontem de Varandas? Frederico Varandas? É o presidente, mas as pessoas que estão juntos à equipa, que têm responsabilidade talvez mais que o presidente, tal como o Beto, como o Viana, têm que dar a cara. Eles estão lá, O Beto falou muito bem, o Beto foi capitão do Sporting, conhece o Sporting como ninguém, sabe dar a cara como deu agora. Então num momento deste super difícil. Estamos a 17 de outubro, não estamos a 17 de março, nem de abril. Isto não está no final do campeonato. Isto falta uma eternidade, não é? Eu não concordo. Tardiamente. Muito tarde. Daqui. Muito tarde. Ok, mas deu. Mas deu a cara. Mas já deu. devia ter feito isto. Ele ou o Hugo Viana são os responsáveis, a priori, pelo futebol, antes. Mas deram. Pré-época, o Sporting não ganhou um jogo. Como é que se diz? Vale O mais Sporting tarde. ganhou um jogo. O Sporting, taça da Liga, praticamente já foi. Aí logo. Alguém tinha que assumir as responsabilidades disto. Dizer o que ele disse. Muito bem. Muito bem, mas tardiamente. Não é numa fase. Estamos agora. Mas ontem falou o presidente e falou o treinador. E vamos olhar precisamente também para aquilo que disse Frederico Varandas antes a dizer que o Sporting pediu reforço policial esta manhã durante o treino da equipa em Alcochete. O carro patrulha da GNR chegou por volta das 11 horas da manhã, hora marcada para o início do treino, e esteve estacionado perto da academia durante toda a manhã. Os dois militares acabaram por se desmobilizar ainda antes da saída de todos os jogadores do plantel. Não houve incidentes a registar, ao contrário do que aconteceu durante a noite de ontem. Houve forte contestação por parte dos adeptos depois da eliminação da Taça de Portugal, primeiro no estádio do Alverca e depois mais tarde já junto ao estádio José Alvalade. O autocarro com a equipa do Sporting chegou a Alvalade já depois da meia-noite. À espera da comitiva sportinguista estavam cerca de 3 dezenas de adeptos que exigiram a demissão de Frederico Varandas. A polícia de choque esteve em Alvalade e conseguiu afastar a maioria dos adeptos. A polícia chegou mesmo a entrar na garagem, de onde acabaram por sair os jogadores da equipa treinada por Silas. Nesse momento, os adeptos assobiaram e insultaram os jogadores. Foram momentos de alta tensão vividos depois de mais um resultado negativo do Sporting. Sporting que foi eliminado da Taça de Portugal. E após essa eliminação, Frederico Varandas falou, recusa demitir-se. No final do jogo, o presidente do Sporting estava envergonhado e garantiu que não há desculpas para esta eliminação. Infelizmente hoje não há muito a dizer, não há desculpas para o que se passou hoje, não há mínima desculpa. Estamos envergonhados e este grupo tem que reagir, tem a obrigação de ter que reagir. Tá? Muito boa noite. Presidente, ainda tem condições para continuar no cargo? Há condições para continuar? Há condições para continuar, Frederico Varandas? Vai... O que é que vai dizer amanhã à estrutura dos jogadores? Já disse que vai colocar o seu lugar à disposição? Fernando Mendes, Frederico Varandas não quis responder à pergunta do nosso jornalista, do Pedro Prata. Tu tens uma resposta para essa pergunta? Há condições para Frederico Varandas se manter como presidente do Sporting? Vamos lá ver, ele é presidente do Sporting, ganhou com toda a legitimidade. As coisas não estão fáceis, é evidente que não estão fáceis. O ambiente que se vive no Sporting não me recordo. Não me recordo de tanta contestação a uma direção, à equipa, que já lastrou nessa direção. A equipa é tudo. Não sei se tem condições ou não. Agora há uma coisa que acho que é importante. O Sporting não pode passar a vida, não pode ser um cemitério de presidentes, um cemitério de treinadores, um cemitério de jogadores, e o Sporting tem vivido isso. Tem cometido erros como todos cometem. Se já deviam, na minha opinião, alguém daquela estrutura assumir as suas responsabilidades, já a devia ter assumido. E achas que não o fez? Deveria tê-lo Demoraram feito muito ontem? tempo. Por Não. exemplo, o discurso de Frederico Varandas deveria ter sido Não, outro ontem? desculpa, eu nem digo envergonhado. Acho que foi uma exibição deprimente. O que o Sporting fez ontem é deprimente ver aquilo. Porque, por muito respeito, aí concordo com o Bento, por muito respeito que o Alverca mereça, vamos lá ver. Um jogador do Sporting, há ali um jogador, paga 10 anos de salários à equipa toda do Alverca.
E não venham castangas. Isto acontece, como eu disse, como já aconteceu comigo também. Também já perdi. Isto acontece. Eu aceito isso, eu sei o que é andar no futebol e sei que isto acontece. Agora, eu não posso admitir... Ontem foi mais do que azar, foi mais do que... Mas vamos lá ver, a gente vê jogadores que não correm, jogadores completamente desmotivados, jogadores que andam ali, parece que andam a fazer um frete. E eu já disse isto várias vezes, e volto a repetir agora. O Sporting, para muita pena minha, tem ali 10, 11 jogadores que não têm capacidade para estar naquela equipa. E ontem vê-se a prova disso. Ontem a prova foi isso. E eu não posso aceitar. Volto a dizer, isto acontece. Não posso aceitar que o Sporting vai jogar com a Alverca e as pessoas dizem, não, devia ter jogado com as primeiras linhas. Quais primeiras linhas? Então, estes jogadores estão ali pagos a peso de ouro, a grande maioria deles, não têm capacidade para ganhar ao Alverca. Já vamos também olhar para as decisões de Silas e também a análise de Silas acaba por ser também algo curiosa, essa análise após o jogo, mas Otávio Lopes centrando esta questão de Frederico Varandas e esta questão que muitas vezes tem sido colocada nos últimos tempos ao presidente do Sporting, que se sente que tem condições para continuar. Vimos na Assembleia que acaba por... O relatório de contas foi aprovado, mas não foi pela maioria dos adeptos, foi pela maioria dos votos. Já quando foi eleito também se colocou essa questão e neste momento o Sporting está a ter resultados que, como vimos, já há muitos anos não eram tão negativos. Há condições para esta direção se manter? Vamos ver, a contestação de ontem é diferente, em princípio, é diferente daquilo que aconteceu nas Assembleias Gerais, sobretudo daquilo que aconteceu na Assembleia Geral e no último jogo com o LASK. É certo que o Sporting este ano não está a jogar, mas ai do clube, ou ai do grande clube, que à primeira derrota corre com o presidente. Como dizia o Fernando Mendes, Pinto da Costa tinha sido corrido após a derrota com o Torriense em casa, e o Luís Filipe Vieira, se não me engano, acho que era o Luís Filipe Vieira, tinha sido corrido. Tinha sido corrido. Deixa-me falar. Deixa-me acabar de falar. O Luís Filipe Vieira tinha sido corrido após a derrota em casa com o Gondomar. É verdade que o Sporting não está certo, mas também é preciso ver bem o que é que se está a passar no Sporting. Eu já disse isto aqui na semana passada e mantenho tudo aquilo que digo. Nós temos no Sporting, neste momento, dois tipos de oposição. Uma, que era aquela ligada ao senhor que por lá passou, Bruno de Carvalho, que ao contrário do que fez esta direção, Costo meteu reforço policial à porta da academia e o ano passado não meteu, apesar dos problemas que a equipa do Sporting já tinha, não meteu, portanto esta direção aí cumpriu e fez muito bem. Portanto, estava eu a dizer, há dois tipos de contestação. A dos adeptos leais a Bruno de Carvalho, que vão continuar a fazer barulho enquanto esta direção ou outra qualquer para lá for, e depois também a questão das claques. E estamos a falar de uma claque que tem um poder enorme no futebol, a claque, a Juveleu. E o que é que está a acontecer à Juveleu? A Juveleu está a perder as mordomias todas. Portanto, tu achas que os adeptos, sem ser ligados às claques ou ligados a Bruno Carvalho, ainda estão com esta direção? Vou continuar. Mas responde primeiro a esta questão, para ficar claro. Respondi-te no início. E eu estou a pedir que respondas novamente. Ontem foi diferente. Ontem já houve adeptos do Sporting que não jogaram aquilo que a equipa fez, indo para cima a equipa perdeu, e são os adeptos normais que veem uma equipa perder contra uma equipa do terceiro escalão do futebol nacional, é evidente que criticam tudo e todos, mas isso acontece no Sporting, no Benfica, no Porto, seja onde for. Mas voltando às claques, temos o grupo, aliás, a Bruno de Carvalho, e depois temos a Juveleu. A Juveleu está a perder mordomias inacreditáveis que tinham no tempo da outra senhora, no tempo dos outros senhores. Por exemplo, os líderes da Juveleus, todos sabemos que têm um poder enorme no Sporting porque manipulam massas e, portanto, os líderes, por exemplo, deixaram de andar nos aviões quando a equipa vai fora. Mais, a Juveleu, que até esta direção chegar, tinha 875 bilhetes de borla no Sporting. Mas aqui, Otávio, volto a dizer, nós estamos a falar das claques, estamos a falar de uma maioria... A minha questão foi no sentido de se a maioria dos adeptos ainda está com esta direção ou não. As claques não são a maioria dos sportinguistas. A maioria dos adeptos é a maioria dos votos. E a maioria dos votos, até agora, elegeram Frederico Varandas e fizeram passar o relatório de contas. Ponto final. Agora, se vamos discutir... Isso é um contrassenso. A maioria dos votos e a maioria dos votantes são questões diferentes. Não. São os estatutos do Sporting, são os estatutos do Benfica. Sócios com mais antiguidade têm direito a 20, 30 e alguns a 50 votos. Se calhar não me estou a fazer entender na minha questão. Otávio, se calhar não me estou a fazer entender. A minha questão é, a maioria dos sportinguistas
Ainda estão com esta direção Como é que ou se não? pode falar uma maioria de sportinguistas estão ou não com a direção se na Assembleia Geral estiveram 700 de uma maioria de 90 mil pagantes e 120 mil sócios do Sporting? Não se pode dizer isso. Não se pode. Eu não estou a dizer nada, estou a questionar-te desculpa lá. no teu entendimento, o que é que achas? Nós vemos, nas Assembleias Gerais, sempre os mesmos a mandar vir e nos jogos, em alguns jogos, que coisas inacreditáveis, o Sporting está a jogar com o LASK e ao fim de 5 ou 10 minutos já estavam a assobiar a equipa. Os mesmos de sempre, o tal grupinho da Juveléu e o tal grupinho de Bruno de Carvalho. Agora, o tal grupinho de Bruno de Carvalho. Portanto, estas claques perderam muitas mordomias e é evidente que quando se vai a um negócio que rende centenas de milhares de euros, isto custa e que vão fazer tudo para tirar de lá esta direção e tiram a próxima e a próxima se não lhe derem as mesmas regalias. Isto ninguém tenha dúvidas. Se Frederico Varandas for embora, atenção que já disse que não tem jeito para ser presidente do Sporting e disse e mantenho, porque Luís Filipe Vieira, quando chegou ao Benfica, também tinha jeito para ser presidente do Benfica e outros, por exemplo, tinham jeito para nada. Também fizeram todos figuras tristes, como algumas anda a fazer Frederico Varandas. Só que ele foi eleito pelos sócios, tem legitimidade para presidir ao clube, com erros, vai cometer muitos erros, etc. Agora, atenção, há aqui um ponto essencial. É que se a equipa continuar a perder, e o futebol é a mola real de todos os clubes, principalmente dos grandes, se a equipa continuar a perder, eu acho que Frederico Varandas aí irá perceber, será que o problema sou eu? E aí será ele a colocar o lugar à disposição. Imagina que o Sporting perde os próximos 7, 8 jogos. Fica um ambiente insustentável para a direção, porque foi a direção, foi esta direção que escolheu o treinador, foi esta direção que escolheu... Portanto, achas que ainda não chegou a esse ponto? Ainda não se chegou ao ponto em que Frederico Varandas tem de questionar o seu lugar? São meia dúzia de tipos que nas Assembleias Gerais vão para lá fazer barulho. E depois o que é certo é que depois na hora da votação, o que é certo é que o relatório de contas foi aprovado e Frederico Varandas foi eleito. Se querem mudar alguma coisa no Sporting, aconselho a algum dos eliminados cá por aí, façam uma revisão de estatutos e façam aquilo que se faz no Futebol Clube do Porto, por exemplo. Um voto, um sócio. E assim resolve-se muitos problemas. Concordas que esta ainda é aquela minoria ruidosa que está contra Varandas, ou achas que este fenómeno de protestos contra o Presidente já se generalizou pelos adeptos do Sporting, daquilo que tens visto, tens ouvido? Esta insistência nas claques por parte do Otávio tem sido recorrente. Mas eu gostava de relembrar uma coisa ao Otávio. Não foram as claques que decidiram despachar ao desbarato o melhor goleador da equipa e ficar só com um ponta de lança de raiz na equipa. É verdade. Não foram as claques que foram buscar. Não foram as claques que foram buscar um tal Rafael Camacho, que nem sequer joga na equipa do Sporting. Não foram as claques que trouxeram o Viete, que tem andado à procura de lugar. Não foram as claques que fizeram isso. Claro. Foram outras pessoas que fizeram isso. Claro, assim como no Benfica foram outras pessoas que contrataram 30 ou 40 jogadores, gastaram 70 milhões de euros para o lixo. Vais fazer um favor. Vais fazer um favor. Calado. Vais fazer um favor. Calado. A Andréia fez-te uma pergunta e todos nós tivemos a ouvir. Sim, agora ouves a opinião das outras pessoas. Sim. Calma lá. Pronto. Não foram as claques que também trouxeram. Mas foram as claques que invadiram o Alcochete. Não foram as claques que trouxeram o GC a ganhar 2 milhões. Também não foram, certo? Pronto. E que venderam o Rafinha. Na altura era dos melhores jogadores do Sporting, certo? Pronto, então, esta história das claques... têm que vender, não foram as claques que meteram o Sporting no sexto lugar que ocupa na tabela classificativa. Por isso, esta história de mandar agora a culpa para cima das claques, isto é uma fábula velha, ressequida, que não cabe na cabeça de ninguém, muito menos aos sportinguistas que ontem assistiram, se calhar, a uma humilhação que não estavam à espera. Atenção, e com o Alverca muito competente. Vamos ouvir também os sportinguistas, porque hoje convidámos também a participar nesta discussão sobre se Frederico Varandas deve ou não sair do Sporting. Queremos ouvir a sua opinião. Se acha que o presidente do Sporting deve sair, ligue o 760 200 241. Se acha que Frederico Varandas deve manter-se na liderança do Sporting, ligue o 760 200 242. Sabemos que já muitas chamadas têm chegado aqui à CMTV. Para já, os primeiros resultados podemos avançar. 60,59% das chamadas, das pessoas que ligaram para o nosso programa, concordam que Frederico Varandas deve sair do Sporting. Já 39,41% dos nossos telespectadores dizem que não, Frederico Varandas deve manter-se
como presidente do Sporting, José Calado, tendo também já estes dados de centenas de chamadas que já chegaram à CMTV. Para já, a maioria das pessoas que ligaram considera que Frederico Varandas deve sair do Sporting. Qual é a tua opinião? Eu, sinceramente, eu não sou sportinguista, eu vou ali por fora. E eu acho que o Sporting, neste momento, está carente de liderança. Eu acho que isso está na cara. E está a passar para o balneário. Está a passar para o balneário. E Silas está com uma missão ingrata. Porque Silas não só tem que unir um plantel e fazer um balneário e trazer essa união ao balneário, como depois ainda tem que levar com esta situação que muitas vezes o Presidente é que acaba por dar tiros nos pés. Entrevistas quando não deve dar entrevistas. Depois fala sobre agora... Em vez de se preocupar com aquilo que é a situação financeira do clube, mandam um repassado para os sócios a dizer que vai colocar o estádio, nome Cristiano Ronaldo. Mas o que é que os sócios se importam com isso? Os sócios do Sporting, creio eu... E no fundo até vai contra os estatutos. Claro, mas os sócios do Sporting, creio eu, como sócios de clubes grandes, aquilo que querem é ver a sua equipa a ganhar, é ver a sua equipa com uma estabilização financeira que neste momento o clube não tem, e depois aquilo que acontece é o futuro. Qual é que é o futuro próximo? E o futuro a médio prazo deste grande clube? É qual? Os sócios também não sabem. Há uma incerteza enorme no universo sportinguista que depois os resultados faz com que se vá adensando acima de tudo a crítica. A contestação existe, mas a crítica é iminente. Esta situação de pessoas que estão à volta do Presidente e darem a cara, tudo bem. Essas pessoas têm que dar a cara porque algumas dessas pessoas certamente também participaram naquilo que é a contratação de jogadores e que aceitaram alguns que viessem e disseram a outros que também não podiam vir, certo? E essas pessoas, obviamente, também são responsáveis. Todos são responsáveis. Agora, neste caso, e atendendo àquilo que são os resultados desportivos, nós temos no Sporting, ontem aquilo que Silas disse, ao fim e ao cabo acaba por ser um sinal e um aviso para o balneário. Porque a segunda parte do Sporting, quer se queira, quer não, foi uma anarquia total de alguns jogadores que nem sequer estavam a respeitar as posições e estavam a tentar por si só resolver um problema que era de um coletivo. Não se consegue resolver assim os problemas. Por isso, infelizmente, como tu disseste ainda há pouco, foi há 70 anos, com esse Tirsense, ainda na época dos 5 violinos, e que também deram descanso a 3 desses violinos e jogaram outros 2, que o Sporting não tinha uma derrota logo assim à primeira eliminatória. Mas uma coisa é certa, se esta não é a contestação, porque a contestação vai existir sempre, mas se continuar esta situação a pairar no Sporting, estas nuvens negras, e depois os resultados desportivos a não aparecerem, não tenho a menor dúvida que, das duas uma, ou Frederico Varandas arranja dinheiro para ir ao mercado em janeiro e ainda construir uma equipa extremamente competitiva, ou então, até final desta época, os sócios do Sporting vão pedir eleições antecipadas. Sporting que falhou mais um objetivo com esta derrota frente ao Alverca. Os Leões estão fora da Taça de Portugal, já depois de terem perdido a Supertaça com uma goleada imposta pelo Benfica. Benfica que hoje goleou o Cova da Piedade por 4-0. A qualquer momento vamos também ouvir a conferência de análise de Bruno Lage. Ele lá está nas imagens para analisar esta vitória. Antes de mais, uma palavra para a família do Sr. Jordão. E sim, tínhamos de ter esta entrada e importante pela passagem à eliminatória seguinte, mas também satisfeito por aquilo que foram os 90 minutos, porque a equipa foi séria, teve um comportamento tático que nos agradou, criou muitas oportunidades de gol, por isso estamos satisfeitos com aquilo que fizemos durante os 90 minutos. Boa noite, Bruno Lage, pergunto-te se aquele gol a terminar a primeira parte acaba por Estava a dar uma fraqueza para publicar aqui. desbloquear do empate e o Benfica podia ir para o intervalo em vantagem quando estava a ter nesse momento algumas dificuldades para concretizar a Bruno Lage, Sim, a fazer esta análise. Estas equipas e qualquer de umas equipas perdem, ou qualquer uma das equipas perde com gols. Nós até esse momento temos várias oportunidades de gol e temos 3 muito claras perante o guarda-redes. 2 do Vinícius, primeira de cruzamento do Raul, a segunda em que o Vinícius recupera numa pressão e sai isolado, e a outra pelo Pizzi. Por isso, são 3 oportunidades muito boas que nos podiam dar o gol muito mais cedo, mas o futebol é isto, os gols vão aparecendo e a terminar e
e o segundo no reinício da partida, deixando-nos a equipa com certeza mais confortável. O adversário a perder nunca abdicou de defender num bloco baixo, e nós fomos controlando o jogo e criando as oportunidades que eu julgo foram mais que evidentes. Podíamos ter outro resultado, mas não é por aí. Aquilo que me deixa realmente satisfeito foi o compromisso, a seriedade da equipa e o comportamento tático que nós tivemos. Realçar o compromisso e seriedade da equipa do Benfica neste jogo frente ao Cova da Piedade. Realçar também a importância dos golos marcados neste jogo. Pizzi bisou, Carlos Vinícius também bisou neste encontro. 4-0 para o Benfica, que tem a meio da semana um jogo importantíssimo para as contas de temporada, um jogo de Liga dos Campeões frente ao Lyon no Estádio da Luz. Está satisfeito o técnico com a exibição desta noite? Não penso nisso. Nós, independentemente do adversário, temos que ser e somos sérios candidatos a vencer este troféu. Queremos vencê-lo, por isso, independentemente do sorteio, nós temos que nosso objetivo é chegar à final e vencer. Bruno Lage, a assumir que este é um objetivo para a equipa do Benfica, a Taça de Portugal, que o Benfica tem a obrigação de chegar à final e que o grande objetivo é conquistar este troféu. Não, o garantiu foi que aquilo que tem feito, quer ele, quer Raul, quer Seferovic, essencialmente, como Jota, é a cada oportunidade fazerem aquilo que os dois fizeram. Estou satisfeito com o Vinícius, assim como estou satisfeito com o Raul. Fizeram um jogo muito forte, muito competente, os dois a pressionar durante 90 minutos e, claro, os golos vão trazendo cada vez mais confiança ao Vinícius, que perdeu parte da pré-época sem treinar, porque quando o jogador está numa posição em que está indefinido aquilo que é o seu futuro, a sua entrega e atitude ao treino não é igual. Entra no Benfica na semana da Supertaça, aquilo que é a sua motivação para treinar e para tentar compreender tudo e mostrar-se ao treinador, levou a uma situação em que, pelo facto das primeiras 3-4 semanas não ter treinado de forma adequada, surgir um outro problema muscular. Foi o que aconteceu, e agora está de volta. Foi para isso que ele veio, para nos ajudar a ser mais fortes. Por isso, aquilo que é mais importante para os avançados ou para qualquer jogador que tenha as suas oportunidades é render, é ter rendimento para a equipa, porque só assim é que vai tendo novas oportunidades. Não sei se vai ser titular ou não, mas com certeza vai ter muitas mais oportunidades ao longo da época. Bruno Lage, aqui evitar responder a uma questão que tem sido colocada esta noite: se Carlos Vinícius, depois desta exibição e dos 2 golos, vai ser titular em Lyon. Não respondeu a essa questão. Bruno Lage deixou sim muitos elogios a este reforço do Benfica. Não, olha, eu aproveito a sua pergunta para nós refletirmos, porque, repito, até o momento nós não fizemos gestão de nada. Fizemos sempre sim aquilo que eu achava que era o ideal para cada partida. Às vezes as pessoas continuam com essa situação de se falar da gestão, não houve gestão. Mas também vocês têm que entender, ou temos nós que entender, que hoje aquilo que é o fim de uma época e o início de outra são de tempos muito curtos, particularmente para estes atletas que depois de terminar a época ainda ficam ao serviço da seleção. E depois são situações em que um jogador como o Rafa, que constantemente a ser solicitado por nós para um jogo de grande intensidade, para um jogo de procura de situações de finalização, que muitas vezes é parado em falta, que já tem uma carreira já longa, um ou outro problema que se pode vir a arrastar, e nós agora temos o Rafa lesionado, sem poder dar o contributo que era a seleção, quer ao clube. Por isso, aquilo que é a gestão não tem nada a ver com ser o início de uma época. Tem a ver com questões que nós, por um lado, sentir que a cada momento o rendimento do jogador é amanhã, estes jogadores, nenhum deles está em condições para jogar.
Daqui a 3 dias, uns vão estar, outros não. Daqui a 4, eventualmente estão todos. Por isso, é nós percebermos isto de cada um dos jogadores e depois a cada momento apresentarmos o melhor 11. Por isso é que temos um plantel tão competitivo. Por isso, por vezes é fundamental perceber isso, porque aquilo que era antigamente o espaço entre terminar uma época e depois começar outra, e as questões, quer de lesão e de cansaço, surgirem mais à frente, hoje é diferente. É fazer a avaliação a cada dia. Sabemos que o jogador está bem, já está no campo, por isso ainda temos mais 4 dias para continuar a trabalhar e perceber qual é o seu momento no dia do jogo. Uma questão também sobre Rafa, ele foi dispensado da Seleção Nacional devido a problemas físicos. Bruno Lage a dizer que não pode garantir se estará presente no próximo jogo do Benfica, e também Bruno Lage, uma vez mais, a dizer que não faz poupança. Porque é o próximo jogo e nós, eu disse na antevisão ao jogo, falámos com os jogadores no último treino para a paragem da seleção, voltámos a falar no regresso, que foi na quarta-feira. Temos que ter uma reentrada muito forte nas competições. Taça, Liga dos Campeões e campeonato. Por isso, é nesse sentido que nós vamos encarar o jogo seguinte, que é a Liga dos Campeões. É com uma reentrada muito forte nas competições e sabendo da importância e do momento em que estamos nessa competição. Bruno Lage a dizer que quer um Benfica a reentrar forte depois desta paragem, já o conseguiu na Taça de Portugal, quer também o técnico benfiquista que isso aconteça no jogo da Liga dos Campeões. Lembro-me mais no Vitória de Setúbal, então hoje passou um gol na televisão, que é aquele que faz os 2 cabritos e encosta, e recordo-me perfeitamente, olha, estar com o meu pai na bancada e de ver esse gol ao vivo. Aproveito também, como vocês sabem, por estar aqui nesta casa, a forma como fui recebido. Não era com 5 ou 6 anos, mas era com 14, 15, 16 e vivi com muita intensidade aquilo que é uma equipa como a Piedade, e as pessoas que cá estão sabem o quanto era difícil jogar naquele campeonato distrital com equipas muito fortes, como era o Cova da Piedade, o Simbra, o Almada, o Museu Barreiro, o Comércio Indústria, o Fabril, equipas, algumas delas até se calhar já terminaram, mas vivi muito este clube com muita intensidade durante 3 anos e meio. As vitórias do meu pai eram as minhas, as derrotas deles eram as minhas, por isso um abraço para ele, deve estar feliz e orgulhoso por aquilo que o clube se transformou. Há mais algum? Também aqui a ver com um caráter mais pessoal e a ligação que o pai de Bruno Lage tem ao Cova da Piedade. Bruno Lage deixa também uma mensagem. Tem sido sempre, e é para eles que nós também jogamos e dedicamos esta vitória. Foram 90 minutos a cantar e a puxar por nós, por isso nós temos que funcionar com os adeptos, e os adeptos que têm-nos apoiado tanto, e nós sentimos esse apoio, sentimos também as suas desilusões e frustrações, e percebemos isso, mas com o apoio deles e com a nossa seriedade e contributo temos que caminhar nesse sentido, que é ser um Benfica cada vez mais forte e unido. Muito obrigado. A mensagem também para os adeptos do Benfica, a terminar esta análise de Bruno Lage, a vitória benfiquista por 4-0 na Taça de Portugal. Benfica segue em frente na prova rainha, goleou o Cova da Piedade, golos de Pizzi, Bizot e também um bis de Carlos Vinícius. Benfica que volta a jogar a meio da semana para a Liga dos Campeões. Aqui em estúdio analisávamos o momento do Sporting, um momento delicado após a eliminação da Taça de Portugal, falhando assim mais um objetivo com essa derrota frente ao Alverca. Os Leões estão então fora da Taça de Portugal, já depois de terem perdido a Supertaça com uma goleada imposta pelo Benfica por 5-0. Além disso, a formação de Alvalade já está a 8 pontos do líder Famalicão e tem a vida difícil na Taça da Liga. O Sporting ainda não pontuou no Grupo C devido à derrota com o Rio Ave.
naquele que foi o último jogo do técnico Lionel Pontes na equipa principal do Sporting. Resta a Liga Europa, em que o Sporting tem 3 pontos em 2 jogos. Em Alverca foi a segunda vez esta temporada que Frederico Varandas deu a cara após uma derrota do Sporting. A primeira tinha sido depois da goleada por 5-0 sofrida aos pés do Benfica na Supertaça. Na altura, Frederico Varandas garantia que não estava preocupado porque esta estrutura sabia bem o que estava a fazer. Quem está à frente de uma estrutura tem que perceber o que é futebol. E como eu lhe disse, em 10 jogos, se eu repetir estes 10 jogos, o Sporting ao minuto 60 está a perder 2. E, ou se tem cabeça fria e saber o caminho que se está a percorrer, continua-se. A estrutura que hoje está no Sporting sabe o que está a fazer. E não é uma estrutura, não há esterismo. Porque quem com esterismo e com vacilações não se vai. E o Sporting sabe o que está a fazer. E o Sporting sabe que é futebol. O Sporting sabe que isto é injusto o que se passou hoje. E é um resultado enganador? É. Estou muito chateado? Estou preocupado? Não. E esta noite conto também com a sua opinião, não só a dos meus estimados companheiros de painel, e por isso quero saber, e queremos saber na CMTV, se acha que Frederico Varandas deve sair do Sporting, que se considera que sim, ligo 760-200-241, se acha que não, que Frederico Varandas deve manter-se na frente do clube, ligo 760-200-242. Ora, temos sido, de facto, inundados de chamadas, muitos telespectadores querem participar nesta discussão e, para já, 57,98% dos nossos telespectadores considera que Frederico Varandas efetivamente deve sair do Sporting. 42,02% considera que o presidente deve manter-se ao leme do clube. A votação vai estar aberta até amanhã à noite e os resultados finais vão ser divulgados no programa Golos deste sábado. Ouvimos ali Frederico Varandas falar-se, dizer que não há esterismos nesta direção, Fernando, mas pergunto, nesta altura o Sporting está a lutar pelo quê? Em termos de objetivos concretos. Taça de Portugal já está fora, a Supertaça foi logo num jogo, Taça da Liga está complicado e está a 8 pontos do líder Famalicão, a 7 dos principais rivais na luta pelo título. Repara, é lógico que é preocupante. A nível de diferença pontual de campeonato, são 8 pontos. Preocupa-me porque vejo, ou pelo menos ao que tenho visto até ao momento, apesar de ser um objetivo, os outros se perdendo, se podem ganhar nos jogos, o problema é esse. É que eu não vejo esta equipa com capacidade para recuperar esses pontos todos. Que não vejo, porque, vamos lá ver, nós temos analisado... Ou seja, achas que são ainda pontos recuperáveis, mas que a equipa do Sporting não tem condições para fazer essa remontada neste momento? Não acredito, para o que tenho visto desde o início de... Vamos lá ver, como sportinguista que sou, para o que tenho visto do Sporting esta época, só se for um milagre, só se os outros andarem mesmo a dormir. Ou o Sporting, de um momento para o outro, melhorar e de que maneira? Ou o Sporting recuperar alguns pontos até dezembro e alguém da direção, ou aparecer um benfeitor que invista naquela equipa e que vai buscar 4, 5, 6 jogadores de qualidade para reforçar aquilo. Porque vamos lá ver, se nós olharmos para esta equipa, isto é um facto. É um facto, isto tem que ser assumido. Nós olhamos para o plantel do Sporting, vê-se 4, 5, 6 jogadores acima da média. Um muito acima deles todos e os outros acima da média. E depois temos outros, que é um facto. Não tinham lugar no plantel, por exemplo, do Braga. Não jogavam no Braga. Há muitos jogadores do Sporting, muitos, que não jogavam no Braga ou no Guimarães, não têm capacidade para isso, e vê-se, e tem-se visto, não é de agora, é ao longo dos tempos. E é isso que me faz confusão. Vamos lá ver, o Sporting é um clube com problemas, mas sempre teve e vai sempre continuar a ter, como disse o Otávio há pouco. Vá quem vier para ali, para a direção, vai ter sempre os mesmos problemas. E faz-me confusão uma coisa. Então, o Sporting tinha uma equipa a época passada. Entendo que teve de desfazer de alguns jogadores por problemas financeiros, mas salvo erro, se a memória não me falha, o Sporting investiu 27 milhões, salvo erro, em jogadores.
Se a memória não me falha, correto, Otávio? Sim. Deve ser por aí. Então vamos lá ver. Eu gasto 27 milhões em jogadores e não jogam um. Vai gastar... Mas eu estou Um farto de clube dizer... que atravessa dificuldades financeiras. Não sei, o Sporting tinha uma equipa base, havia jogadores lá. Acho muito bem que o Sporting os tinha despachado, também não tinham qualidade para estar naquele Sporting. Então, mas estar a gastar 27 milhões para jogadores que não jogam, porquê é que não se gasta, sei lá, desses de 27, para trás 2, de 10 milhões ou qualquer coisa, que venham acrescentar algo disto. Agora eu vou contratar. Vamos lá ver, o Sporting... E que se manda outros embora. Sim, sabe isso que não entendo. vão jogar e que Isso se mantenham entendo. os melhores. Porque eu não sei quem foi o iluminado consegue comprar jogadores a 5 e 6 milhões, ok? Para quê? Que ainda não jogaram. Ainda ninguém jogou. Paulo Futre. Ainda está um a jogar, desculpa. Quem foi? Está o Rossier, que entrou agora mais. O Rezé. O O Rosier. Não, esse não. Rossier, Rosier. teve aleijado, mas... E os outros? Não sei, não consigo Paulo entender. Futre, quem Alguém é, nas tem que ser palavras do responsável por Fernando, isto. o iluminado que tomou essas decisões? A quem é que se tem de atribuir a responsabilidade na preparação? Já aqui dissemos muitas vezes que Marcelo Kaiser não terá sido o responsável pelas contratações desta época, até porque era um treinador que já se percebeu que estava um pouco a prazo neste Sporting. Eu posso dizer se o jogador é bom ou mau, o que eu vou dizer, eu fui diretor desportivo. Não pode dizer o quê? Eu fui diretor desportivo. Isso é que eu às vezes gosto do amarelo. Pode estar do negro, o Zé do branco, a Andréia do vermelho e o Otávio do azul ou de outra cor qualquer. O futebol é assim. Quando no dia 3, já o disse aqui e vou repetir sempre. Quando no dia 3 de setembro, no dia seguinte, a fechar o mercado, vejo que o Sporting não contratou um ponta de lança, a primeira coisa que eu faço é, e já disse aqui, é falar com o Hugo. Hugo Viana. Defende, pelo menos defende. Porque tinha tudo. Porquê? Porque quando ele disse a mim, não, se escorrer mal, eu vou assumir o erro. Ou vamos, que eu estive a ver bem a mensagem, vamos assumir o erro, não é? Ou assumir... Já devia ter assumido. Espera, Já devia. deixa-me terminar, Fernando. Quando ele me diz isto, eu sabia que isto ia ser um ano difícil. Quem anda no futebol, não é? Vou citar 2 exemplos, ou 1 ou 10 exemplos, o que significa um ponta de lança para uma equipa de futebol. Um guarda-redes pode ser normal, uma equipa de top, equipa para ganhar, equipa que tem que ganhar títulos, equipa que todos os jogos joga para ganhar, equipa com pressão. Não é a equipa cá para baixo, não, lá de cima. Um guarda-redes pode ser normal ou não pode ser muito bom. O lateral igual, o central... Mas o ponta de lança... Tem que ser top. Mas aí, referiste o nome de Hugo Viana. É ele ou não o responsável? Deixa-me terminar. Andréa, eu vou-te contar uma situação para veres o que é um balneário profissional de top. Eu estou no Atlético Madrid e começa a sair que o Atlético vai contratar um grande ponta de lança. Ponta de lança de top mundial. Né? E começou a ser o Klinsmann. O alemão da seleção alemã. Começa a sair e eu e o balneário, já quase a começar o campeonato. E seria espetáculo. Klinsmann. Maravilha. 89, 90. 89, 90. Eu lembro-me disso. Então vá, estamos o balneário com moral, para a grande ponta de lança, ganhar o título, vamos lutar com o Barcelona, Real Madrid. E com entusiasmo eu ligo para o Gil, para o Presidente. Presidente, isto é verdade o que está a sair na imprensa, não é? E eu estou a tentar, né? Mas vou-te surpreender, não gostei. Vou-te surpreender e eu vem com os eventos dele, não é? Já me lembro disso. Mas vem, não, você não me surpreenda. Diga-me, isto é verdade ou mentira, não é? Não, estou a tentar, não é? Um dia ou 2 dias depois, estou a ver o telejornal, sei. Como é que se chamava? Para, não digas o nome do avô. Agora com o rapaz, deixando que o rapaz está agora. Veja, Atlético Madrid contrata ponta de lança tal. Nunca o tinha ouvido falar. O que é isto? A moral caiu a começar o campeonato. Relax. Era. O islandês, era quem? Era rapaz. Era parecido ao Klinsmann. Conclusão. Quando eu chego ao balneário, fiquei com a moral em baixo. Está a começar o campeonato. Estamos a lutar com o Real Madrid, com o Barcelona. Precisamos de um ponto de lança. Já tínhamos lá algum. E a equipa do Sporting sente isso também. É isso que queres dizer? Não tem, o Sporting não tem.
Nós ainda Mas não tínhamos algum... mas estás a fugir à questão principal de vir. A primeira questão que eu te fiz. A questão deixa-me Quem é que é o culpado? Andréia, deixa-me terminar. Não me deixaste terminar. Quando eu chego, na manhã seguinte, ao treino, o balneário parecia um funeral. Está a começar o campeonato. O funeral, até o homem-gol, o homem que nos vai dar o ouro. Vem um rapaz, naquele caso, epá, ninguém o conhece. É que nem havia o YouTube na altura para ir ver-se como é que jogava, não é? Então, e esse é o nosso companheiro. Para já, imagina o rapaz a entrar dentro do balneário. Logo as caras, o que é que este gajo vem fazer para aqui, não é? E depois a moral que nós ficámos, saímos com menos 10 em relação ao Real Madrid, pontos, Real Madrid e Barcelona. Mas tem que haver um responsável por isto, ponto. Então, o responsável, ponto. Já sabemos quem é. Agora eu duvido... Quem é o responsável, Paulo Futre? Eu duvido... Hugo Viana, pelo amor de Deus. Põe o nome das coisas. Sim, não, já disse que era o Hugo. Claro. Foi o Hugo que disse a mim. Portanto, o responsável, mas espera, nesta formação do plantel do Sporting é Hugo Viana, para ti. Alguém? Não. E o iluminado está lá do scouting. Há pouco tempo falei com o Presidente e o Presidente incluiu-se dentro do grupo. Então, eu não sei hoje se o Hugo Viana tem a última palavra, isto é, o Sporting ou o Presidente diz, olha, tens aqui 1 milhão para fazer a equipa. E o Hugo escolhe os jogadores que ele entender. Dentro daquele valor. Dentro daquele valor, tem o orçamento para... Ou então, está aqui isto, mas eu tenho que ser se quer este jogador ou não, o Presidente. Não sei se é o Hugo Viana o máximo responsável, se não tem que ficar acima. Então é o responsável. Mas, se a última palavra do Presidente, então é o Presidente o responsável. Paulo Jorge, há aqui uma coisa que eu acho que é fundamental no misto. Vamos lá. Nós temos um diretor desportivo, com todo o respeito com o governo. Estavas-te a referir a isso com a saída do Bas Dost? Sim. Olha lá, eu que aí não é jogador. Eu, Paulo Futre. Mas qual Kaiser? Se está com problema com... O Kaiser não faz golos. Se está com problemas em maio ou em abril com o Bas Dost, meu amigo, ou faz as pazes... Ou então vais para... Ou eu fico o Bas Dost. O Bas Dost é um homem golo. Eu até entendo alguns erros que as direções... Todos cometem. Está claro. Todos cometem, não é por aí. E às vezes uns pagam-se mais caro. Agora, ponta de lança... O que eu não entendo é... Vamos lá ver. Por muito respeito, eu gosto muito do Hugo Viana. O próprio Beto. Então vamos lá ver. O Sporting sai Bas Dost, está a voltar... E estava. Está no campeonato, está na Taça de Portugal, está na Taça da Liga e está na Liga Europa. Tem 4 competições. Já tinha perdido uma com o Benfica. Então vamos lá ver. Se fosse um diretor desportivo que nunca tivesse dado um chute na bola, eu até... Então vamos lá ver. Sai o goleador que fazia 30, 40 golos por ano. Sim, o ano passado não teve muito bem, mas fez 20 e tal. O Vaz fazia tantos golos. Então vamos lá ver. E temos pessoas que jogaram futebol, olham para o Sporting que está em 4 competições e quem foi o iluminado, que eu vou mesmo para aí, o iluminado que diz assim, não, isto o Luís Filipe chega. Quem foi eliminado? Alguém. É isso que me custa. Por isso, as desculpas e vir agora... alguém tem que vir e dizer assim, não. Mas já sabes. Ele que venha dizer isso. Fui eu. Acreditei nisto. Alguém que venha dizer, sabes quem foi? Eu pensei que isto ia dar assim. Eu pensei que isto ia correr assim. Ou não há dinheiro para trazer mais ninguém. Ou calado. Ou tu digo, não há dinheiro para mais ninguém. A sua responsabilidade neste capítulo foi ou não de Hugo Viana, Paulo Futre, quer só um sim ou não? E depois já te devolvo a palavra. O Hugo Viana foi jogador de futebol. Foi um grande jogador, uma excelente pessoa. E ele assume, é um campeão que tem aqui a mensagem dele. E falei com ele. Portanto, assume. Se escolher mal... Deixa-me só terminar, André. Muito rapidamente, Paulo, temos que... O Sporting, no momento que fecha o mercado, fez 8 jogos. Leva um golo por jogo. Tem 3 no campeonato. Fez 2 aqui aos austríacos, nem sei como, não é? Que jogou mal, não é? Não é aceitável. Isto num clube que é grande... Tem uma média de um golo, depois de fechar o mercado, um golo por jogo. Isto é o reflexo. Porque quem é que vai fazer? O problema é que estamos 17 foi ontem, né? 17, caos total, 17 de outubro. Mas calma, André, venham para cá, alguém assume e diga. Quem também foi questionado sobre este momento foi o técnico do Sporting. Durante o jogo com a Alverca também os adeptos não estavam naturalmente satisfeitos, insultaram Frederico Varandas. Os simpatizantes leoninos pediram mesmo a demissão do presidente.
Questionado sobre se o problema da instabilidade do Sporting está nas equipas técnicas ou na direção, Silas garante que está apenas nos resultados. Essa é uma pergunta, quer dizer, nós estamos aqui há 2 semanas, você se me quer perguntar se o problema está em nós, o problema está em não ganhar. O problema está em não ganhar. E onde é que se resolve? Resolve-se com o trabalho. O problema está que nós ainda cometemos muitos erros que, na nossa perspectiva da equipa técnica, não podemos cometer. Não está nem no presidente, nem está no... São coisas normais do trabalho. Isso eu não tenho nada a ver. Eu estou aqui para falar de jogo. Quer falar do jogo? Eu não sei de estrutura ou quê. O que é que eu entendo alguma coisa de estrutura? Eu entendo de futebol, de equipas, de treinar. Não entendo nada de estrutura. Eu sei lá o que é isso, a estrutura. Obrigado. Declarações de Silas sobre a estrutura, diz que tudo se deve aos resultados. Já falávamos então de quem é a responsabilidade por estes resultados. Otávio Lopes, há ou não responsabilidade? Peço desculpa, tenho só também de atualizar este televoto, isto porque queremos saber a opinião dos nossos telespectadores e recordo, para participar, se acha que Frederico Varandas deve sair do Sporting, liga o 760 200 241, se acha que deve ficar no Sporting, que não deve sair, então liga o 760 200 242. Já recebemos centenas de chamadas desde que abrimos esta linha e a participação dos nossos telespectadores. Neste momento, e depois de centenas de chamadas, a maioria diz que Frederico Varandas deve sair do Sporting. Não é uma maioria muito clara. Estamos neste momento nos 57,14% dos nossos telespectadores considera que Frederico Varandas deve sair. Já 42,86% considera que há condições para o presidente do Sporting se manter na direção do clube. Perguntava então, Otávio, mas é ele ou não responsável pela forma como a equipa está a jogar, pela forma como a equipa se apresentou também ontem? É evidente que não. O que é que o presidente do clube tem a ver com a forma como a equipa joga? Rigorosamente nada. Ora bem. Agora, há uma coisa que Frederico Varandas disse ali... Mas se falavam de ter responsabilidade na construção do plantel, depois não tem responsabilidade na forma como rende o plantel? Calma a ver, isso ainda está para se perceber quem é que tem ou não tem responsabilidade no plantel. Eu pergunto, por exemplo, só aqui... E vamos, então, peço-te um exercício de especulação. Quem é que achas que possa ter sido a pessoa, o iluminado, como dizia o exercício de especulação. Quem é que quis Salvador Aga, isto comparando os outros clubes, quem é que quis Salvador Aga no Benfica? Quem é que quis o Rakip no Benfica? Quem é que quis o Patrick no Benfica? Quem é que quis o Milos no Benfica? Quem é que quis o Benítez no Benfica? Quem é que quis o Jonathan Rodrigues no Benfica? O Francisco Vera, que parece que agora é vendedor de jornais no Benfica. Estou só fazendo aqui uma comparação. Foi o treinador do Benfica. Foi o presidente do Benfica. Foi o treinador do Benfica, quis lá estes jogadores que nunca jogaram. Vamos ao Sporting. Vamos ao Sporting. E os plantéis do Benfica vamos ao Sporting. Deixa-me só concluir. Esses jogadores nunca jogaram e o Benfica tinha outras soluções. O problema do Sporting é olhando para o plantel, parece que não há mais soluções. Estamos a falar... Nem foi preciso te calar. André Candeias calou suavezinho. Vamos lá por partes. Tu perguntaste-me o seguinte. O Frederico Varandas tem a ver com a forma como o Sporting joga? É evidente que não. Assim como o presidente do Benfica não tem a ver com a forma como o Benfica joga. Ou não. Agora, é preciso saber quem, por exemplo, quem é que apostou no Kaiser? Quem é que levou para lá o Kaiser? Quem é que é o responsável da ida do Kaiser para os Sporting do Benfica? Depois há outra coisa aqui... Não, o Kaiser esteve no Sporting. O Kaiser no Sporting. Ok. Há outra coisa aqui. O Frederico Varandas disse aqui umas declarações que nós passámos, que disse o seguinte: a estrutura sabe o que está a fazer. Logo após a derrota por números injustos, etc, com o Sporting não... Pronto, continuar. A estrutura sabe o que está a fazer, mas pelos vistos não sabe. Porque se a estrutura soubesse o que estava a fazer, nunca teria deixado de sair o Bas Dost. Nunca teria deixado de sair o Bas Dost. E, portanto, isso é o responsável desta estrutura. Se, partindo do princípio que o presidente do clube se dedica essencialmente a tratar dos assuntos correntes do clube, se dedica a tratar da estruturação financeira, se dedica a tratar dos contatos com os acionistas e deixa o futebol a uma estrutura que tem nome, liderada por Hugo Viana, o que tem acontecido no Sporting só mostra que a estrutura não sabe o que está a fazer. Mas a minha questão é, Frederico Varandas tem ou não uma palavra a dizer nas contratações? Porque há pouco o Paulo Futre diz que, segundo aquilo que ele sabe, não tem certeza que o Viana tenha a última palavra. Nem o Paulo Futre tem, nem eu tenho.
Eu suponho, ou pressuponho, que numas contratações para o Sporting é naquilo que o Paulo Futre disse. Eu não quero acreditar nós nisso, temos aqui Espera aí, Fernando. Nós temos aqui um plafond. Espera aí, Fernando. Nós temos aqui um plafond de 10 milhões de euros. Temos aqui um plafond de 2 milhões de euros. Tenho aqui estes jogadores que cabem aqui. Mostram ao Presidente e o técnico decide. O técnico decide. E validado pelo Presidente. Sim, é evidente. Claro. O Presidente... Espera aí, Paulo Futre. O Presidente limite... Deixa-me acabar de falar, caramba. Deixa-me acabar de falar. Eu faço as questões e tu respondes. Eu faço as questões e tu respondes. Achas que o Kaiser, neste processo, teve uma palavra a dizer ou não? Não sei. Porque tu dizes que o processo... Estou-te a perguntar a ti se sabes. Não, até agora, ninguém veio dizer quem é que contratou o Kaiser. Foi o Presidente que contratou o Kaiser. É evidente que foi o Presidente que contratou o Kaiser. Por indicação de quem? De quem? Por indicação de quem? O Frederico Varandas conhecia o Kaiser de algum lado. É que, por exemplo, no caso do Benfica, o Luís Filipe Vieira sabe bem os treinadores que mete no Benfica, conhece o trabalho de Jorge Jesus, conhecia o trabalho de todos os treinadores que lá meteu. O Pinto da Costa é exatamente a mesma coisa. E nós, aqui em Portugal, conhecemos a maior parte dos treinadores que passaram pelos 3 grandes, conheciam-no. Este aqui ninguém o conhecia de lado nenhum. Como é que se aposta num treinador que ninguém se conhece? Quem é que o recomendou? Voltando à minha questão inicial. Ele disse que a estrutura sabe o que está a fazer. Não sabe o que está a fazer. Não sabe. E se a estrutura aqui tem a ver com a equipa que está por baixo do Frederico Varandas, Hugo Viana, Beto, não sei o que mais, é correr com essa estrutura. E acabou. Porque se provou que a estrutura, uma estrutura que diz ou que aceita que se vende ao base doce e, em vez de comprar 27 milhões em jogadores, ou em vez de gastar 6 milhões em ordenados com 3 jogadores que estão emprestados, pagava-se ao base doce, porque o base doce é garantia de golos, não fez isso. E, portanto, como é que é possível que haja uma estrutura que diga ou que aceite que o Pedro Mendes não tenha sido inscrito? Como é que é possível isso? E se o Presidente aqui está no clube para tratar de outras coisas, que demita a estrutura, que demita, que ponha lá outros, Agora, temos que perceber também uma coisa, que é o seguinte: o Sporting não tem milhões para andar a pagar a jogadores. Não tem, não o pode fazer. Tem que contratar jogadores. Tem que ser, como selecionar. Tem que selecionar. E muito bem selecionado. Porque quer se queira, quer não. Foi isso que durante alguns anos se fez com Jorge Jesus. Foi isso que durante alguns anos se fez no tempo do Filipe Soares Franco e se fizeram no tempo de outros presidentes. Porque, repara, aquilo que o Frederico Varandas está a passar, a contestação ao Frederico Varandas, a que foram... Todos os presidentes, desde João Rocha até agora no Sporting, foram contestados. Até houve um, porque... Depois de João Rocha. Depois de João Rocha, peço desculpa. Até houve um que, por causa dos inargúmentos daqueles que aparecem ali nas bancadas, quando foi insultado após uma derrota ou um jogo mal conseguido em Alvalade, estou farto disto e isso foi embora. Portanto, no Sporting isto vai acontecer, só que, e repito nisto que vou dizer, nos últimos anos, tirando Paulo Bento já há bastante tempo, e tirando Jorge Jesus e Leonardo Jardim, mas pelo título nunca andou ali muito bem metido a lutar pelo título. O Sporting nos últimos 20 anos, desde que não ganhou o campeonato, na prática não quer favorito a ganhar coisa nenhuma. Porque o Benfica e o Futebol Clube Porto têm sistematicamente melhores equipas que o Benfica e o Sporting. E durante anos o Porto dominava a estrutura que estava por trás do futebol e essa estrutura depois passou a ser dominada pelo Benfica e, portanto, aí acrescentaram as dificuldades do Sporting, aumentaram. Resumindo aquilo que estou a dizer, a estrutura está a falhar. Não pode ser agora, depois de uma derrota humilhante diante do Alverca, sem tirar mérito desportivo àquilo que o Alverca fez em campo, que vem o Sr. Beto dizer que lamentamos muito aqui. Não pode ser, mas agora deixa-me falar também desta derrota. Porque já acabaste Silas aqui também tem muito culpa naquilo que aconteceu ontem. E é precisamente para Silas e o trabalho de Silas que vamos olhar. Silas, que recorda ontem poupou vários jogadores frente a este jogo com o Alverca. Bruno Fernandes foi um dos elementos que ficou de fora, tendo sido chamado ao intervalo, quando os Leões já estavam a perder por 1-0. Também Marcos Acunha e Bolassi foram suplentes, mas entraram no decorrer do segundo tempo. Já Renan e Mathieu não saíram do banco. Coates e Wendel nem sequer foram convocados. Na segunda parte, como vimos, Silas apostou em Bruno Fernandes, Acunha e Bolassi, mas garante que a equipa ficou ainda a jogar pior nessa segunda parte. O técnico deixou ainda o que parece ter sido um recado para o capitão Bruno Fernandes. Silas garante que o Sporting não precisa de heróis, precisa sim de jogar em equipa.
que é que eu tiro disto? A primeira coisa que eu tiro é que nós não precisamos de heróis. Precisamos de construir uma equipa. A equipa demora a construir, eu sei que demora a construir, e nós já estamos aqui há 2 semanas, mas nós queremos resolver os problemas como equipa e não com individualidades. E isto é uma das coisas que uma das nossas guerras e uma das nossas batalhas, guerras entre aspas, porque nós vamos conseguir implementar isso, tenho a certeza absoluta. Vai demorar, vai custar trabalho, mas nós vamos conseguir fazê-lo. E pronto, a análise é um pouco essa, é que eu acho que nós quisemos mudar, mas não sortiu efeito por isso, se calhar por falta de trabalho em alguns movimentos, porque são movimentos diferentes daqueles que se faziam anteriormente, e não houve tempo para alguns jogadores trabalharem. E nós apostamos na qualidade individual e acabámos por perder um bocado na nossa organização. Em apenas 3 jogos como treinador do Sporting, Silas já utilizou 3 sistemas táticos diferentes. No jogo de ontem, que terminou com a derrota por 2-0 com o Alverca e consequente eliminação da Taça de Portugal, o técnico leonino montou a equipa em 4-3-3. Antes tinha jogado com o LASK para a Liga Europa em 3-5-2 e com o Desportivo das Aves na estreia pelos Leões em 4-4-2. A instabilidade no sistema tático de Silas resultou em 2 vitórias pela margem mínima, 1-0 na Vila das Aves, 2-1 na jornada europeia e também na surpreendente derrota em Alverca. Silas diz que os adeptos do Sporting têm razão para estar desiludidos, mas que isso não vai mudar a forma de trabalhar da equipe. Estão desiludidos com razão, nós somos o Sporting. O que é que tem a ver os adeptos estarem desiludidos com o nosso treino e o nosso trabalho? Então quer dizer, nós vamos deixar de trabalhar? Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que se não influencia... Mas em que sentido é que pode influenciar? Não escutam, não veem televisões, não ouvem rádio. Nós temos que aceitar a crítica quando ela é merecida e é merecida. Agora, isso vai influenciar o nosso trabalho em quê? Vamos deixar de trabalhar. Vamos dizer assim, ok, os adeptos estão-nos a criticar, nós não trabalhamos. Não é esse o caminho. O caminho é, então, estamos a criticar, com razão. São detalhes muito mais pequenos do que as pessoas pensam que nós vamos alterar. Agora, o único caminho é o trabalho. Luan, autor do segundo gol do Alverca, tinha sido expulso 5 dias antes no encontro entre o Alverca e o Loures. Ainda assim, não houve irregularidade na utilização dos jogadores, isto porque os regulamentos dizem que quando a expulsão ocorrem competições da Federação Portuguesa de Futebol, como é o caso do Campeonato de Portugal, onde alinham o Alverca, o castigo é cumprido na mesma prova, ou seja, o castigo vai ser cumprido no Campeonato de Portugal. Apenas quando a expulsão acontece em provas da Liga é que o castigo é aplicado no jogo seguinte, o que aconteceu, por exemplo, com Tarato, foi expulso no campeonato, acaba por falhar um jogo da Taça de Portugal. Em jogos do Campeonato de Portugal, o castigo deve ser cumprido no jogo seguinte do Campeonato de Portugal. Não houve irregularidade na utilização de Luan. E o Sporting não era eliminado da Taça de Portugal por uma equipa do terceiro escalão há 70 anos. Na temporada de 1948-49, os Leões foram eliminados nos 16avos de final pelo Tirsense, com uma derrota por 2-1. De resto, esta é apenas a 5ª vez que o clube de Alvalade cai aos pés de uma equipa de um escalão inferior. A última ocasião tinha sido em 2003-2004, com o Vitória de Setúbal, que na altura estava na segunda Liga. O Setúbal que derrotou o Sporting por 1-0 nos 8avos de final da Prova Rainha. Beto diz que os adeptos do Sporting têm razão nas críticas que fazem à estrutura. O team manager da equipa revela também sentir-se envergonhado, mas garante uma reação dos jogadores. Pelo máximo respeito que o Alverca me mereça, sabemos que o Sporting Clube de Portugal tinha que fazer muito mais ontem. E temos de ter essa consciência, nós todos temos, desde jogadores, todo o staff, estamos envergonhados, estamos tristes pelo que se passou ontem, mas nós vamos conseguir dar a volta. Neste momento menos bom, vamos conseguir. E temos que assumi-lo, que é um momento menos bom, um momento mau do nosso clube. Agora, todos nós queremos e vamos trabalhar ainda mais para sair deste momento, isso sem dúvida. Os adeptos têm a razão nas críticas que nos fazem, repito, e têm mesmo razão porque nós também temos consciência disso. Agora, eu já fui capitão deste clube, sei como se sente este balneário
E sei que mais que ninguém, que toda a estrutura, todos os jogadores, toda a equipa técnica está desiludida, mas vai trabalhar ainda muito mais para sair deste momento. O autocarro com a equipa do Sporting chegou a Alvalade já depois da meia-noite. À espera da comitiva sportinguista estavam cerca de 3 dezenas de adeptos que exigiram a demissão de Frederico Varandas. A polícia de choque esteve em Alvalade e conseguiu afastar a maioria dos adeptos. A polícia chegou mesmo a entrar na garagem de onde acabaram por sair os jogadores da equipa treinada por Silas. Nesse momento, os adeptos assobiaram e insultaram os jogadores. Foram momentos de alta tensão vividos depois de mais um resultado negativo do Sporting, que ontem foi eliminado da Taça de Portugal. Frederico Varandas recusa demitir-se. No final deste jogo, o presidente do Sporting estava envergonhado e garantiu que não há desculpas para esta eliminação da taça. Infelizmente hoje não há muito a dizer, não há desculpas para o que se passou hoje, não há mínima desculpa. Estamos envergonhados e este grupo tem que reagir, tem a obrigação de ter que reagir. Tá? Muito boa noite. Presidente, ainda tem condições para continuar no cargo? Há condições muito para continuar. Há condições para continuar, Frederico Varandas? Vai envergonhado, o que é que vai dizer amanhã à estrutura dos jogadores? Já disse que vai colocar o seu lugar à disposição? Neste momento já entramos na casa dos milhares de telespectadores que quiseram fazer parte desta nossa discussão. Ligaram para os números que vemos no ecrã para responder à pergunta se Frederico Varandas deve sair do Sporting. Se considera que sim, ligo 760-200-241. Se considera que não, que Frederico Varandas deve manter-se como presidente do Sporting, ligo 760-200-242. Como dizia já, recebemos milhares de chamadas e neste momento 54,85% dos nossos telespectadores considera que Frederico Varandas deve sair do Sporting, 45,15% diz que não, que o presidente deve manter-se na liderança do clube. Esta é uma votação que vai estar aberta até amanhã à noite, quando vamos revelar os resultados finais. Queremos que faça parte desta discussão sobre um momento tão delicado na história do Sporting. Silas poupou vários jogadores frente ao Alverca. Bruno Fernandes foi um dos elementos que, por exemplo, ficou de fora, tendo sido chamado ao intervalo quando a equipa já estava a perder por 1-0. Recordo que também Marcos Acunha e Bolassi foram suplentes, entraram já no decorrer do segundo tempo. Renan e Mathieu não saíram do banco, Coates e Wendel não foram sequer convocados para este jogo frente ao Alverca, um jogo teoricamente ao alcance do Sporting. Na segunda parte, Silas teve de apostar em Bruno Fernandes, Acunha e Bolassi, mas garante que a equipa ficou a jogar pior depois dessas apostas. O técnico deixou ainda aquilo que parece ter sido um recado para Bruno Fernandes, garante que no Sporting não são precisos heróis. O que é que eu tiro disto? A primeira coisa que eu tiro é que nós não precisamos de heróis. Nós não precisamos de heróis, precisamos de construir uma equipa. A equipa demora a construir, eu sei que demora a construir e nós só estamos aqui há 2 semanas, mas nós queremos resolver os problemas como equipa e não com individualidades. E isto é uma das coisas que uma das nossas guerras e uma das nossas batalhas, guerras entre aspas, porque nós vamos conseguir implementar isso, tenho a certeza absoluta. Vai demorar, vai custar trabalho, mas nós vamos conseguir fazê-lo. E pronto, a análise é um pouco essa, é que eu acho que nós quisemos mudar, mas não sortiu efeito por isso, se calhar por falta de trabalho em alguns movimentos, porque são movimentos diferentes daqueles que se faziam anteriormente, e não houve tempo para alguns jogadores trabalharem. E nós apostámos na qualidade individual e acabámos por perder um bocado na nossa organização. José Calado, foi ou não um recado para Bruno Fernandes? Eu acho que não. Acho que acima de tudo é um recado para dentro do balneário, que as coisas têm que ser resolvidas por todo o grupo. Acho que não é para o Bruno Fernandes, acho que Silas... Então era para a Cunha? Não, o Silas é um homem inteligente. É porque isto vem na sequência e está enquadrado numa primeira parte melhor que uma segunda. Sim, olhando para a Silas segunda, quem entrou foi a Cunha, Bolassi e Bruno Fernandes. Sim. Foi ou não um recado no limite para estes 3 jogadores? Eu não acho. Tenho outra interpretação. Eu acho que é um recado acima de tudo para dentro do balneário,
para se perceber que não é com um ou outro jogador que se vai resolver o problema. Tem que ser todo o grupo de trabalho. Plenamente contigo. E depois há uma outra situação que é, também acho que pela primeira vez desde que está no Sporting, o Silas cometeu um erro, que é, vai jogar com o Rosenborg na próxima quinta-feira, tinha todo o tempo do mundo para fazer descansar os jogadores, na maneira como está o Sporting neste momento, eu acho que não podia arriscar, se bem que uma equipa como o Sporting tem que ter plantel suficiente para deixar jogadores de fora e poder ganhar o Alverca, com todo o respeito pelo Alverca. Mas a maneira como está o Sporting, o turbilhão que existe dentro do clube, para não haver nenhum tipo de surpresa, como nós vimos, era entrar com a equipa que ele acha que é a melhor equipa, a equipa titular, ganha ou fica a ganhar, e depois, a partir daí, se quiser fazer descansar jogadores ou tirar jogadores que ele acha que são mais importantes, tira. Ou não fazer isso, a equipa não jogou bem, depois teve que sacar dos galhardões de outros jogadores que estavam no banco para tentar fazer a equipa jogar. Ainda saiu pioramente a Cossonete, porque a equipa na segunda parte realmente jogou pior. Porquê? Falta de posicionamento, uma anarquia total de alguns jogadores que não cumpriram, e isso Silas tem razão, porque pelos movimentos que estavam a fazer era impossível taticamente estarem a cumprir aquilo que o treinador queria, e por isso é que o Sporting, a meu ver, também jogou pior na segunda parte, e depois acaba por ser uma surpresa tal. Eu acho que esse, para mim, foi o primeiro erro. Agora, este recado, eu acho que é interpretado, acima de tudo, para os jogadores, para perceberem. Não se agarrem só àquilo que um jogador ou dois podem fazer nesta equipa, mas sim todos nós aquilo que temos que fazer. Deixa-me acrescentar aqui uma coisa em relação a isto. Eu hoje também fiquei surpreendido com essa declaração. Com a questão dos heróis e tal como toda a gente... Bruno Fernandes logo. Não, mas não é. E foi tentar perceber o que é que o Silas queria dizer com aquilo. E depois foi ouvir com toda a atenção tudo o que o Silas diz. Não tirar a expressão dos heróis, fui ler tudo. O que ele falou? Tudo o que ele disse em relação a isso. E o Silas chegou a dizer, inclusivamente, que ele já tinha feito o mesmo. Ele nas equipas por onde passou, já tinha tentado ser herói. E o que ele quis dizer ali foi... O que quis dizer é isso que tu estás a dizer. É assim, as equipas devem ser ganhas pelo coletivo e não só por um ou outro jogador. Mas atenção, com uma ressalva. Embora, em certos determinados períodos, possam resolver as individualidades possam sobressair e resolver os jogos. É isso que tu estás a dizer. Eu hoje fui saber exatamente isso. Mas sabes uma coisa. Basta ler, basta estar com atenção. Essa tens a interpretação, para mim, basta dentro estar do com balneário. atenção. Mas se quiseres apanhar isto como um recado, também pode ser. Pode ser um recado, não é só para o balneário. Pode ser um recado lá para cima, pelo poder que se está a dar, poder que se está a dar, se calhar, só a um jogador, retirando o poder a outros jogadores que estão dentro da equipa, e que esse balneário se possa dividir. Atenção. Isso também pode ser um recado lá para cima. Atenção àquilo que vocês estão a fazer. Pode ser, podem estar a dividir o grupo de trabalho. As duas vertentes podem ir para isso. É com treinador. Como tem jogadores na equipa, como Coates, Acunha, Mathieu. Atenção, Mathieu veio do Barcelona, não veio de um clube qualquer. Atenção. Mathieu, quando tem jogadores desta craveira numa equipa, e quando sentes que estes jogadores, de alguma maneira, devido a declarações que houve no passado, devido a algumas situações que houve dentro do clube, estão insatisfeitos com alguma situação, com algum colega seu, isto depois o balneário começa a dividir. O Silas, para mim... E é experiente, sabe isso? É um homem, é um bom homem, é uma pessoa íntegra... Mas esta mensagem une, mas não faz milagres. Ou não? Claro é contraproducente. Tem que unir, é mesmo para unir isto. Andréia, vamos ver uma coisa. É mesmo para unir, claro. Vamos ver uma coisa. Estamos aqui jogadores, nós estivemos em grandes equipas, graças a Deus, e tivemos esse privilégio. Não chegámos ao nível deste craque que está aqui, mas temos um grande privilégio em jogar em grandes equipas. Quando se encara um jogo desta natureza, e com todo o respeito que o Alverca merece, e eu tinha dito anteriormente que achava que o jogo ia ser bastante difícil, o jogo em Alverca, porque jogar em Alverca é sempre complicado, e mostrou que realmente tem uma boa equipa. Agora, as segundas linhas do Sporting não têm equipa para ganhar ao Alverca. As segundas linhas... Já falaste nisso. Mas vamos ver uma coisa. Aqui a culpa é de quem? É do Silas? É. Não, porquê? Calma lá. Deixa-me explicar agora o Silas. O Silas chegou agora. Quem é que fez o plantel do Sporting? Quem é que fez o plantel do Sporting? Disse aí algumas coisas certas e que eu estou de acordo, mas agora já está a dizer quase o seu contrário. Deixa-me só fazer aqui um ponto. Contrário, mas o que é que estás para aí a dizer? O Silas, como o Calado disse... Por tua vontade a estrutura já saía toda. Como o Calado... Tu já queres um rapaz de Viena fora do Sporting e tudo. Como o Calado disse, no momento em que o Sporting está...
não devia ter apostado nas segundas linhas do Sporting para este jogo. Não devia ter apostado. Vocês sabem o que é que estão aqui a dizer? Deixa-me acabar de falar. O Sporting ficou calado disso. O Silas devia ter apostado na habitual equipa titular do Sporting. Sabes o que é que estás a dizer? Não apostou, além disso. Sabes o que é que estás a dizer? Além disso, foi o que o Atos chegou no dia do jogo. O Acunha chegou no dia do jogo. O Vendel chegou no dia do jogo. Mas vocês estão todos doidos. Deixa-me acabar de falar. Não é isso? O dia do jogo devia jogar e acabou. O Atos chegou às 3 da tarde. Desculpa lá uma coisa. Ganha 200 mil euros por mês, ou 300 mil, é para jogar e acabou. É para jogar e acabou, Fernando. Mas não concordas que uma segunda linha ou até uma terceira linha do Sporting teria a obrigação de ser competitiva, no limite, ser competitivo frente a uma equipa do terceiro escalão do futebol? O problema é que a segunda linha do Sporting, sem beliscar o brilho profissional daqueles jogadores, não vale nada. Nada! Estão no Sporting a fazer nada, como diz o Fernando, não correm, não respeitam as ordens do treinador, etc, etc. Há jogadores do Sporting mas que esta direção já devia ter corrido mais, como diz o Fernando Mendes. Fala para o Fernando Mendes, mas que és tu que agora falas disso? Como diz o Fernando Mendes, estou de acordo com ele. Fala para o Fernando Mendes. Não vale nada. Agora, o Silas arriscou e perdeu. Mais, pelo aquilo que se passou em campo, do primeiro ao último minuto, e aí também estou de acordo com o Alverca, estou de acordo com o Calado, o Alverca não é nenhuma equipa que não sabe dar chutes na bola. O Alverca sabe jogar a bola e arranjou um sistema que bloqueou totalmente o Sporting. Já vos vou devolver a palavra, recordar então o nosso televoto, porque também queremos que em casa possam participar nesta discussão e, sobretudo, sobre se Varandas deve ou não sair do Sporting. Foi muito criticado ontem o Presidente por muitos adeptos. Se considera que sim, liga o 760-200-241. Se acha que não, liga o 760-200-242. Milhares de chamadas já nos chegaram e para já os resultados dizem que 54,89% dos nossos telespectadores considera que Frederico Varandas deve sair, 45,11% que deve ficar no Sporting. Vamos continuar a debater esta atualidade leonina, mas também uma notícia que deixa o mundo do futebol de luto. Rui Jordão, ex-avançado e mítica figura do Sporting, morreu esta manhã aos 67 anos no Hospital de Cascais. O antigo jogador estava internado devido a um problema cardíaco. O futebol nacional está de luto. Outro dos temas que vamos analisar a seguir a uma curta pausa nesta Ligador. Luan, autor do segundo golo do Alverca, tinha sido expulso 5 dias antes no encontro entre a Alverca e o Loures. Ainda assim, não houve irregularidade na utilização do jogador ontem frente ao Sporting. Isto porque os regulamentos dizem que quando a expulsão ocorre em competições da Federação Portuguesa de Futebol, como é o caso do Campeonato de Portugal, o castigo é cumprido na mesma prova. Apenas quando a expulsão acontece em provas da Liga é que o castigo é aplicado no jogo seguinte, independentemente de qual for a competição. No caso de Luan, este assunto ainda chegou a gerar algumas conversas, sobretudo nas redes sociais, mas estava tudo regular. O Sporting, que não era eliminado da Taça de Portugal por uma equipa do terceiro escalão há 70 anos, na temporada 1948-49, os Leões foram eliminados nos 16avos de final pelo Tirsense, com uma derrota por 2-1. De resto, esta é apenas a quinta vez que o clube de Alvalade cai aos pés de uma equipa do escalão inferior. A última ocasião tinha sido em 2003-2004, com o Vitória de Setúbal, que na altura militava na segunda Liga. Em relação a esta questão de Luan, Otávio, há pouco querias falar também sobre isso. Luan acaba por... falou-se e gerou alguma controvérsia nas redes sociais, mas certo é que está tudo a regular, a utilização de Luan foi regular. Eu disse há bocadinho que era uma bizarria dos regulamentos do futebol português. Imagina, por absurdo isto, imagina que um jogador do Alverca, de uma equipa qualquer, que ia disputar a Taça de Portugal, do escalão diferente do adversário, dava 2 bolachadas no adversário, dava, sei lá, um murro no árbitro, por absurdo que fosse. É lógico que apanhava aí 4, 5, 6 jogos, ou seja o que for.
Se o adversário seguinte fosse da Taça de Portugal, porque a competição seguinte fosse a Taça de Portugal e fosse defrontar um clube que não fosse da Liga, como aconteceu ontem, podia jogar. Como é que é possível uma coisa destas? E como é que é possível também que os clubes tenham uma situação destas que tem a ver com o Benfica? O Tarapte foi expulso no jogo com o Vitória de Setúbal. E não pode jogar na Taça. Não pode jogar ontem. Os regulamentos impedem que eu pudesse jogar na Taça. Mas o que é isto? 2 jogadores expulsos na jornada anterior, que deviam cumprir o castigo, o castigo ou o número de jogos, fosse o que fosse, logo a seguir, independentemente do adversário que fosse, deviam estar castigados e ponto final parágrafo. Isto são as tais coisas que acontecem no futebol português, que são coisas inacreditáveis e, pelos vistos, ninguém põe mão nisto. Isto é algo que os clubes têm de ver com atenção, que a Liga tem de ver com atenção, que a Federação tem de ver com atenção, porque o futebol é o mesmo. O futebol são 11 jogadores dentro do campo, tem árbitros, é jogado num campo relevado. Agora, não pode haver benesses, vamos chamar assim, para uns e prejudicar os outros. Porque, repara, imagina que o Benfica tinham sido, o Sporting ou o Porto amanhã tinham sido 6 ou 7 jogadores expulsos na última jornada. Já não podiam jogar, o Benfica não podia jogar os 6 ou 7 jogadores, mas o adversário do Benfica e do Porto amanhã, se 6 ou 7 tivessem sido expulsos na jornada anterior do respectivo campeonato, podiam jogar. Isto tem que acabar de uma vez por todas. É preciso... Mas isto também não serve às equipas grandes. No caso do Benfica, o Tarapte, à partida, seria mais necessário num jogo... Tendo em conta que Tarapte é a primeira escolha de Bruno Lage. Seria mais importante num jogo de campeonato do que um jogo com uma equipa teoricamente que sentido é que faz um jogador ser expulso no jogo anterior ao jogo da Taça de Portugal, seja de campeonato for, e a seguir pode jogar por causa do regulamento? Porque alguns iluminados disseram que tu não podes jogar no próximo jogo do teu campeonato, mas por contra o Benfica ou o Sporting já pode jogar, ou o jogo da Taça já pode. Isto não pode ser, não pode ser. Mas é a regra, tem que ser alteradas. Isto já teve bem pior há uns anos atrás. É verdade, Calado. Até cumprias em jogos de reserva e cumprias o... 6 jogos por semana. É verdade, mas esse escândalo felizmente acabou. E este aqui é outro, tem que acabar. Mas também digo uma coisa, André, era só o que mais faltava, não é? Quer dizer, o Sporting perde com o Alverca, agora ia ganhar na Secretaria. As regras, as leis são as leis. Epá, eu ainda me sentia mais envergonhado do que estar a... Não queria. E se fosse ao Sporting, não vou no jogo. Calado. Mas não quero. Mas só me quero o que mais faltava. Mas os responsáveis do Alverca, com certeza... Claro que sabiam disto. É evidente que não podia jogar. Quer dizer, utilizaram aqui os regulamentos regulamentos que estão mal feitos e que urge mudar já. Mas o mais depressa possível. Espera aí. Agora meto aqui mais um exemplo. É que uma questão dos calendários. Eu há 15 dias critiquei aqui o Pedro Proença por causa da paragem do Campeonato Português agora. Mas são os clubes que escolheram isso. Exatamente. Mas são os clubes. Agora, se os clubes fazem a geneira, que haja alguém por cima deles que os ponha na ordem. Muito bem, vamos também recordar o nosso televoto que já gerou milhares de chamadas. Os adeptos e os nossos telespectadores querem pronunciar-se sobre o momento do Sporting e têm dito se concordam ou não que Varandas deve sair do Sporting. Os que consideram que sim, ligaram para o 760 200 241. Os que consideram que não, ligaram para o 760 242. Convido também, se ainda não o fez, a participar. Queremos ouvir a sua opinião. Para já, 54,64% dos nossos telespectadores considera que Frederico Varandas deve sair do Sporting, que 45,36% considera que não, que Frederico Varandas deve manter-se como líder dos verdes e brancos. Ora, olhando também para a Taça de Portugal e, no caso, para o Benfica, que jogou esta noite, segue em frente na prova rainha. Os encarnados golearam o Cova da Piedade por 4-0. Bruno Lage a lançar Raul, Tomás e Vinícius, e foi dos pés da dupla que surgiu a primeira oportunidade. O espanhol a cruzar, o brasileiro a acertar nas malhas laterais. Depois foi Pizzi a ficar na cara de Tony Batista, mas o guarda-redes a negar o golo. Em seguida foi a vez de Vinícius ficar frente a frente com Tony Batista, mas o remate saiu com as medidas erradas. Do outro lado, Femi fez tudo bem, mas quando chegou lá à frente falhou o alvo. Grande oportunidade desperdiçada, tal como este cabeceamento de Ferro. O central que acabou de renovar com o Benfica a tirar ao lado. O mesmo não aconteceu desta vez a Pizzi,
Grande combinação no ataque com Vinícius e o médio português a rematar. Tony Batista ainda defendeu, mas a bola foi mesmo à baliza. O Benfica a marcar no final da primeira parte, mas mesmo assim Bruno Lage voltou a pedir calma aos adeptos. A tranquilidade chegou ao início da segunda parte. Raul de Tomás rematou, mas foi Pizzi quem aproveitou a defesa incompleta de Tony Batista. Bis de Pizzi que podia ter chegado ao terceiro, mas desta vez o guarda-redes do Cova a afastar o perigo. Quem fez mesmo o terceiro foi Carlos Vinícius. Caio Lucas arrancou pela esquerda. A bola sobrou para o avançado brasileiro que marcou o terceiro golo ao serviço dos encarnados. Aqui o remate de Jetson arrancou aplausos nos companheiros. Mesmo ao cair do pano, o bis de Carlos Vinícius. Goleada por 4-0 do Benfica, que segue em frente na Taça de Portugal. 50 minutos, ora faz 2. No final do jogo, Bruno Lage revelou estar satisfeito com a atitude da equipa. O técnico do Benfica falou também de Carlos Vinícius, que bisou neste encontro. Disse que o avançado brasileiro vai ter muitas mais oportunidades no Benfica. Estou satisfeito com o Vinícius, assim como estou satisfeito com o Raul. Fizeram um jogo muito forte, muito competente. Os dois a pressionar durante 90 minutos e, claro, os golos vão trazendo cada vez mais confiança ao Vinícius, que perdeu parte da pré-época sem treinar e agora está de volta. Foi para isso que ele veio, para nos ajudar a ser mais fortes. Por isso, aquilo que é mais importante para os avançados ou para qualquer jogador que tenha as suas oportunidades é render, é ter rendimento para a equipa, porque só assim é que vai tendo novas oportunidades. Não sei se vai ser titular ou não, mas com certeza vai ter muitas mais oportunidades ao longo da época. Tínhamos de ter esta entrada e importante pela passagem à eliminatória seguinte, mas também satisfeito por aquilo que foram os 90 minutos, porque a equipa foi séria, teve um comportamento tático que nos agradou, criou muitas oportunidades de gol, por isso estamos satisfeitos com aquilo que fizemos durante os 90 minutos. Morreu hoje, aos 67 anos, Rui Jordão, antigo avançado e figura mítica do Sporting. Jordão morreu no Hospital de Cascais, onde estava internado devido a um problema cardíaco. O antigo jogador, que iniciou a carreira no Benfica em 1970, viria a tornar-se um ícone do Sporting, para onde se transferiu em 1977. Jordão venceu 6 campeonatos, 3 taças de Portugal e uma supertaça Cândido de Oliveira. O ex-avançado fez também 5 temporadas no Benfica, durante as quais apontou 79 golos em 128 jogos. Depois de uma passagem pelo Zaragoza, voltou para Portugal para representar o Sporting. Em 1977 foram 10 temporadas de leão ao peito, nas quais marcou 184 golos em 282 jogos. Na seleção portuguesa foi 43 vezes internacional e marcou 2 golos no Campeonato da Europa de 1984. Frederico Varandas falou sobre Jordão, diz que vai ficar eternizado na história do Sporting. O presidente leonino lamentou a morte de um jogador que considera ser uma lenda do clube. Hoje, o Sporting Clube de Portugal e o desporto nacional estão de luto. Na história do Sporting Clube de Portugal encontramos grandes atletas, grandes jogadores e algumas lendas. Rui Jordão é uma dessas lendas. Rui Jordão encantou uma geração com os seus mais de 180 golos com o leão rampante ao peito. Rui Jordão era um homem de bem, de valores, um artista dentro de campo e continua a ser fora de campo. Rui Jordão partiu hoje, mas ganhou um lugar na imortalidade. O Sporting não era eliminado da Taça de Portugal por uma equipa do terceiro escalão há 70 anos. Aconteceu na temporada de 1948-49. Os Leões foram eliminados nos 16avos de final pelo Tirsense, com uma derrota por 2-1. De resto, esta é apenas a 5ª vez na história do clube com o Sporting a cair aos pés de uma equipa de um escalão inferior. A última ocasião tinha acontecido em 2003-2004 com o Vitória de Setúbal, que na altura estava na segunda liga, derrotou o Sporting por 1-0 nos 8avos de final.
Beto diz que os adeptos do Sporting têm razão nas críticas que fazem à estrutura leonina depois desta derrota. O team manager da equipa revela também sentir-se envergonhado, mas garante uma reação por parte do plantel. Pelo máximo respeito que o Alverca me mereça, sabemos que o Sporting Clube de Portugal tinha que fazer muito mais ontem. E temos de ter essa consciência, nós todos temos, desde os jogadores, todo o staff, estamos envergonhados, estamos tristes pelo que se passou ontem, mas nós vamos conseguir dar a volta. Neste momento menos bom, vamos conseguir. E temos que assumi-lo, que é um momento menos bom, um momento mau do nosso clube. Agora, todos nós queremos e vamos trabalhar ainda mais para sair deste momento, isso sem dúvida. Os adeptos têm a razão nas críticas que nos fazem, repito, e têm a mesma razão porque nós também temos consciência disso. Agora, eu já fui capitão deste clube, sei como se sente este balneário e sei que mais que ninguém, que toda a estrutura, todos os jogadores, toda a equipa técnica está desiludida, mas vai trabalhar ainda muito mais para sair deste momento. Em apenas 3 jogos como treinador do Sporting, Silas já utilizou 3 sistemas táticos diferentes. No jogo de ontem, que terminou com a derrota por 2-0 com o Alverca e consequente eliminação da Taça de Portugal, o técnico leonino montou a equipa em 4-3-3. Antes tinha jogado com o LASK para a Liga Europa em 3-5-2 e com o Desportivo das Aves, na estreia pelos Leões, optou pelo 4-4-2. Estes sistemas táticos de Silas resultaram em 2 vitórias pela margem mínima, 1-0 na Vila das Aves e 2-1 na Jornada Europeia e também, mais recentemente, ontem, na surpreendente derrota em Alverca. Na segunda parte do jogo de ontem, Silas apostou em Bruno Fernandes, Acunha e Bolassi, mas garante que a equipa ficou a jogar pior que na primeira parte. O técnico deixou ainda o que parece ter sido um recado para o capitão Bruno Fernandes. Silas garante que o Sporting não precisa de heróis, precisa sim de jogar em equipa. O que é que eu tiro disto? A primeira coisa que eu tiro é que nós não precisamos de heróis. Nós não precisamos de heróis, precisamos de construir uma equipa. A equipa demora a construir, eu sei que demora a construir e nós já estamos aqui há 2 semanas, mas nós queremos resolver os problemas como equipa e não com individualidades. E isto é uma das coisas que uma das nossas guerras e uma das nossas batalhas, guerras entre aspas, porque nós vamos conseguir implementar isso, tenho a certeza absoluta. Vai demorar, vai custar trabalho, mas nós vamos conseguir fazê-lo. E pronto, a análise é um pouco essa, é que eu acho que nós quisemos mudar, mas não surtiu efeito por isso, se calhar por falta de trabalho em alguns movimentos, porque são movimentos diferentes daqueles que se faziam anteriormente, e não houve tempo para alguns jogadores trabalharem. E nós apostámos na qualidade individual e acabámos por perder um bocado na nossa organização. O Sporting falhou mais um objetivo com a derrota frente ao Alverca. Os Leões estão fora da Taça de Portugal, já depois de terem perdido a Supertaça com uma goleada imposta pelo Benfica por 5-0. Além disso, a formação de Alvalade já está a 8 pontos do líder Famalicão e tem a vida difícil na Taça da Liga. O Sporting ainda não pontuou no grupo C devido à derrota com o Rio Ave, naquele que foi o último jogo do técnico Lionel Pontes na equipa principal do Sporting. Resta a Liga Europa, em que o Sporting tem 3 pontos em 2 jogos já disputados até o momento. Silas diz que os adeptos do Sporting têm razão para estar desiludidos com o que tem acontecido, mas que isso não vai mudar a forma de trabalhar da equipa. Estão desiludidos com razão, nós somos o Sporting. O que é que tem a ver os adeptos estarem desiludidos com o nosso treino e o nosso trabalho? Então quer dizer, nós vamos deixar de trabalhar? Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que se não influencia... Mas em que sentido é que pode influenciar? Não escutam, não veem televisões, não ouvem rádio. Nós temos que aceitar a crítica quando ela é merecida e é merecida. Agora, isso vai influenciar o nosso trabalho em quê? Vamos deixar de trabalhar. Vamos dizer assim, ok, os adeptos estão-nos a criticar, nós não trabalhamos. Não é esse o caminho. O caminho é, então, estamos a criticar, com razão. São detalhes muito mais pequenos do que as pessoas pensam, que nós vamos alterar. Agora, o único caminho é o trabalho. Com Silas também a comentar este momento que vive o Sporting. Temos também nós aqui feito esta análise e também falávamos, Paulo Futre, sobre a responsabilidade ou não de Silas nestes resultados.
André, já falámos aqui, ok, mesmo a segunda equipa do Sporting, ou as reservas, ou o que for, com todo o respeito ao Alverca, que tinham que ganhar aquele jogo. Mas, uma noite menos boa, todos nós tivemos, não é? Eu fui eliminado pelo Wrexham, que era da quarta divisão inglesa. Agora... Acrescenta na Taça dos Campeões, se não me engano. Taça das Taças. Pelo Porto, acrescenta isso. Pelo Porto, perdemos lá 1-0 e aqui estava 3-0, depois ganhámos 4-3 e foi das piores rotas da minha vida. Não? Agora, o Sporting, este sistema do Silas demora tempo. Pá, isto não é pontapé para o ar e seja o que Deus quiser. Isto é um sistema com a bola, as rotinas defensivas, ofensivas. Vou-te interromper porque tenho a informação que os resultados dos nossos televotos são cada vez mais equilibrados e vou aproveitar também para atualizar essa votação. Convido desde já quem ainda não participou em casa para o fazer, para os números que estamos a ver no ecrã. Varandas deve ou não sair do Sporting? Se considera que sim, liga o 760-200-241. Se acha que não, o 760-200-242. E como eu dizia, têm sido milhares as chamadas e esta votação vai equilibrando, começou muito desnivelada, com o sim a ter muito mais votação, mas neste momento já estamos com 53,82% a considerar que sim, que Varandas deve sair, mas o não a crescer a cada vez que vamos atualizando esta votação. Paulo Futre, aqui também só... Era isto que o Sporting, a equipa precisava. Estava mal, começou a recuperar, desde que era que isto se consiga transporte isto para a equipa, que vai recuperando devagarinho. E aqui também com esta nota, está aqui a recuperar, ou seja, as opiniões para já parecem estar muito divididas. Agora, dizia que este sistema do Silas, não é? Foi o sistema que o trouxe ao Sporting, que ele demonstrou no Belenenses. Isto não é de um dia para o outro, aquilo não é... olha, então vamos jogar, aquilo não é pontapé para a frente. Que é a maneira de jogar, como uma equipa grande tem que jogar. Agora, o Sporting, lembras-te do... Eu acho que só vi, Zé, não sei se há outra, a nível da história do futebol, só vi uma equipa jogar bem futebol, sem um ponto de lança, foi o Nápoles do Sarri, jogava com o Martins, os pequeninos, o Ansic, o Insigne e o espanhol. Mas normalmente ainda ontem, Paulo, mas responde-me só isto. Ainda ontem o Vítor Pinto aqui falava de quando entra um novo treinador, normalmente nota-se aquela chicotada psicológica na equipa. Nota-se com a entrada de Silas ou não? Deixa-me terminar, Andréa. O Sporting não tem ponta de lança, com todo o respeito ao Luís Filipe, e não tem estes jogadores pequeninos que podiam fazer o carrossel. Quando o Hugo Viana diz a mim, eu assumo, vamos jogar sem ponta de lança, vamos ter 4 pequeninos, pensava eu na altura, bom, o Sporting vai começar a jogar como o Nápoles, com os 4 pequeninos a fazer o carrossel, mas o Sporting não tem jogadores desta qualidade. Tinha o Nápoles. Por isso, mais tempo ainda, vai precisar o Silas. Isto não é de um dia para o outro. Porque a pergunta que eu vou fazer hoje era o que fiz no dia 3 ao Hugo. Quem vai fazer golos? A pergunta é, a crise, como é que vais sair da crise? Podes ter uma ontem, na primeira parte, antes do golo do Alverca, teve ali 2 ou 3. Se não entra, não é? O que é que está a acontecer com o Sporting também? E vejo todos os jogos. Quando sofre, entram em pânico. A nível mental, também tem que recuperar esta situação. Mas eu peguei nessa questão. Não houve aquela chicotada psicológica, ou parece não ter havido ainda aquela chicotada psicológica que costuma haver na entrada de um novo treinador, da esperança de um ciclo novo. Eu estou no Guinness, lá no Atlético de Madrid, tive 5 treinadores no ano, 5. Eu tenho uma explicação já para não isso. Entra, espera aí, Tifosi, já não entra. Não entra, não. Olha lá, só os resultados, as vitórias, podes começar, mas se não ganhas, a mensagem... Eu tenho uma explicação para isso. Paulo, e há outra... Deixa-me só dizer uma coisa. Estás tão em baixo. Paulo, há outra coisa, que é o seguinte. Vamos lá ver. A entrada do Silas resultou em 2 vitórias seguidas. E uma foi mal. Olha lá, com os austríacos. Olha lá, em Aves. E com os austríacos aqui foi um milagre, não é? As chicotadas psicológicas traduzem-se em ciclo mau de derrotas e vitória logo a seguir. Aí foi o Silas teve a estrelinha da sorte. Pronto. Nos 2 jogos. Agora, como tu dizes muito bem, teve aquelas 2 vitórias que lhe caíram do céu. Aves e os austríacos. Que lhe caíram do céu. Não. Agora, o sistema do Silas
como tu disse, totalmente tempo. Não é do dia para o outro. Não é. É que o Silas pega numa equipa que... destroçada. Não tinha nada. Destroçada completamente. Erros defensivos. Deixem-me só passar a palavra ao Fernando, parece não estar a concordar com o vosso raciocínio. Estás para aí, porque a chicotada resultou, ganhou 2 jogos. Claro. A questão é que sim, as chicotadas muitas vezes acontecem com maus resultados. Mas quando as equipas, depois, quando vem um próximo treinador, tem gente com arcabouço para levar aquilo para a frente. E infelizmente o Sporting não tem. Tem jogadores limitados, que não passam daquilo. É um facto. Isso aí não há que esconder isso. Eu sou sportinguista e farto-me dizer isto. Há jogadores que são bons jogadores, mas não são jogadores para o Sporting. Não têm capacidade mental, não têm força mental para se sobressaírem ou vamos embora, temos que levar isto para a frente. Não tem. Tem 3, 4, 5 jogadores que são sempre os mesmos. É um Bruno Fernandes, é um Acunha, é um Coates, é mais 2 ou 3 que andam para ali. Dos outros são limitados. Não têm força mental e nem estrutura para levar numa altura que tem tudo aqui em cima do Sporting. É direção, é adeptos, é tudo. Não tem estrutura mental para levar isto para a frente. Não tem. E já me mostraram isso. Desculpa, Otávio. E não é de agora. Já a época passada. Porque é que o Marcelo Kaiser, se nós olharmos para o Marcelo Kaiser, ganhou 2 taças. Vocês repararam, desde que ele chegou, era sempre a mesma equipa. Quantas vezes é que ele mudou a equipa? Ou um castigo, ou um jogador lesionado. Vê lá se ele uma vez andou ali a mudar, ali, a pôr a maior parte daqueles jogadores que estavam lá. Os Petrovic, aquela gente toda. Era só quando era mesmo necessário. A realidade é essa. O Silas não percebeu neste... A realidade... O Silas não percebeu neste... Não. Isso aí é outra coisa. Então vamos lá ver. Mas o Silas não treina com os homens. Espera aí. Calá, deixa-me só dizer uma coisa. O Silas andou. Contrariamente àquilo que tu estás a dizer, o Fernando não disse nada. Eu não sou de acordo. Estás a dizer que os homens não jogam nada. Os jogadores não têm nada. Não fez as mudanças que fez com o Leipzig. Não fez as mudanças que fez no Leipzig e aconteceu aquilo que aconteceu. E tu próprio disseste aqui que estavas contra esta situação. Posso só dizer uma coisinha em relação a este jogo? É igual. Estás a ser igual. Mas queres comparar o líder da... É igual. Queres comparar o líder da Bundesliga com a Verga? Estás a brincar. Há aqui uma coisa que é... Só uma coisa em relação a este jogo. Então vamos lá ver. O Sporting teve, felizmente, acho eu, para o Sporting, ou como ao Benfica, ou como ao Futebol Clube do Porto, ter muitos jogadores na seleção. Acho que isso é uma honra para as equipas. Então vamos lá ver. O Sporting tem não sei quantos jogadores nas seleções. Ele devia de meter o Minhoroso. Então andou a trabalhar e o Silas acabou por dar razão a isso. Ele acabou por dar razão a isso. Responder a isto. Ele acabou por responder a isso. A primeira parte, com os jogadores que ele andou a trabalhar durante estes 15 dias, foi melhor. É um facto ou não é? Agora vamos lá ver. Mas isto está tudo maluco. Então, o Coates chegou às 5 da tarde ou às 4 da tarde, vai jogar, faz não sei quantos milhares de quilómetros. O Acunha chega no mesmo dia, vai jogar. O Vendel, ou como é que ele chama, também vai jogar. Mas isto está tudo doido. Mas qual é a equipa que faz isto? Deixa lá responder ao Fernando. Ora bem. Estes jogadores que o Fernando não está a dizer não jogaram, o Sporting perdeu, foi eliminado por uma equipa da segunda divisão. Ponto. Deixa-me entrar aqui noutra coisa. Então jogou o Neto, que é o internacional português. Jogou o Borges, entrar aqui no internacional colombiano. Um treinador num jogo para uma equipa 2 escalões abaixo. Tem que jogar com a equipa principal para ganhar. Aproveitar para dar minutos aos jogadores menos utilizados. É normal numa equipa como o Benfica, é normal com uma equipa como o Futebol Clube do Porto, mas no Sporting não pode ser normal que aquilo está em frangalhos há não sei quantos anos. Esta equipa aqui não produz nada há não sei quanto tempo. E, portanto, se a equipa, se os jogadores que lá têm não produzem nada, que joga com aqueles que dão algumas garantias, que jogues com aqueles que ganham os jogos. Não apostem em jogadores que não têm categoria para estar no Sporting. E já agora outra coisa aqui que o Fernando disse. Aquela equipa falta... Outra coisa que o Fernando disse. É a minha opinião. Aquela equipa falta-lhe arreganho, falta-lhe sentir a camisola, qualquer coisa que tu disseste assim. Então não há ninguém no Sporting que vá ao balneário e dê um murro na mesa e se imponha lá dentro do balneário. O que é que o Beto lá está a fazer? Não era o Beto que é team manager, o Hugo Viana que é aquilo, que chegaram ao balneário. Meus senhores, o Sporting não é assim. O Sporting é correr do primeiro ao 90º minuto. Porque, por exemplo, no Benfica... Por exemplo, no Benfica, está lá um senhor, cada vez que aquilo não corre bem, mas se for preciso, manda 2 berros e fica tudo na linha. E tem que ser aquela visão. O Sporting não tem. Devia ter outra coisa. Outra coisa agora que também fica... Sabes o que é que alguns jogadores iam dizer? Sabes? O que é que alguns iam dizer? Iam dizer assim, então, mas se vocês defendem, quando se ouve dizer que há jogadores que não querem estar aqui, que querem ir embora e que não querem jogar no clube,
O que é que vocês agora têm moral para vir falar com a gente? Mas esses já nem jogam. O que é que vocês agora têm moral para falar com a gente? Esses já nem jogam. Não jogam? Não jogam. Não jogam, não. Jogam, Aqueles que estão lá só para receber o ordenado não jogam. Não jogam, cara. Então quer dizer... Deixa-me dar outro tema aqui, que é para arranjar aqui. Deixa-me dar aí outro tema. Outra coisa. O Sporting tem estes jogadores. Muitos dos jogadores que têm neste plantel não têm valia para jogar no Sporting Clube Portugal. Não têm. Ponto. Hugo Viana que explique aos sócios a quantidade de jogadores bons que lhe foram propostos que ele negou. Hugo Viana que explica aos sócios jogadores que foram propostos ao Sporting a custo zero, e quando eu digo a custo zero é sem o Sporting pagar um tusto do ordenado, jogadores que já passaram por grandes clubes lá fora e que estavam dispostos a representar o Sporting, e o Hugo Viana não os quis. O Hugo Viana que explica aos sócios do Sporting porque é que muitos dos jogadores que lhe foram propostos por vários empresários, jogadores que alguns com créditos firmados nos respectivos países, porque é que nem sequer informou o treinador? Porque é que nem sequer informou, neste caso, o Marcelo Kaiser? Porque é que os nomes dos jogadores que foram propostos ao Sporting não chegaram ao Marcelo Kaiser? Ficaram em Hugo Viana e não saíram dali. Tens alguma explicação para isso? Tens alguma teoria sobre essa questão? A única explicação é isto. Hugo Viana... Mas tu sabes se isso aconteceu? Hugo Viana... Sabes, claro, tu também sabes. Hugo Viana... Sim, também sabes. E Hugo Viana é a estrutura, faz parte da estrutura do Sporting. Se os empresários, quando querem propor jogadores ao Sporting, vão falar com o Hugo Viana, quer dizer que o Hugo Viana é que terá uma palavra disso. E o mínimo que o Hugo Viana devia fazer é assim: este jogador tem qualidade ou não tem qualidade para jogar no Sporting? Quanto é que este jogador ganha? Temos possibilidades de pagar ou não? Eu acho que este jogador é interessante. Vamos falar com o Marcelo Kaiser ou vamos falar com o treinador? É assim que se trabalha nos clubes. O Hugo Viana, pelos vistos, não está a trabalhar no Sporting como se trabalha nos outros clubes. Olha, eu sei de um jogador, por exemplo. Olha, eu sabe de um. André, eu sei de um. Então só uma coisa. Internacional argentino, Pavone. Na tua boca então, daquilo que eu deduzo, eu ouvir-te falar o presidente devia sair, não é aquilo que tu dizes? Não. O Viana, não. O presidente devia mudar a estrutura. Trabalho, na tua boca, mudar a estrutura. Os jogadores não valem nada. Não. Então, o que é o Sporting, então? O Sporting, neste momento, é uma manta de retalhos. É uma manta de retalhos. Tem um treinador que é bom, que já provou na curta carreira que é bom, só que, infelizmente, tem que trabalhar com os jogadores, como diz o Fernando, e muito bem, não tem categoria para jogar no Sporting. Não sei se já reparaste, mas é assim, apesar da fase negativa e dos jogos que não se ganha, tu não estás a falar de um clube qualquer. Claro que não. Clube é uma coisa, isso é diferente. Não tem uma coisa a ver com outra. Ou seja, para ti, toda a gente que está naquele clube tem que sair. Não. É o que tu estás a dizer. Não estou a dizer. Se calhar alguns é que devia ter entrado. E daqui a bocado, mais 5 minutos, estás a dizer que os senhores também têm que sair. Eu já te disse, considero um erro o Sporting ir agora para eleições. É um erro crasso do Sporting ir para eleições. Mas, agora, se a equipa continuar a perder, o próprio Varandas vai chegar à conclusão que não está a fazer nada no Sporting. Independentemente do bom trabalho que esteja a fazer com as instituições financeiras. Mas tu não acreditas que mesmo nesta situação financeira, que agora na abertura de mercado têm que ir buscar jogadores? Tem, mas claro que tem, claro. Pelo amor de Deus. Mas claro. Então agora diz-me uma coisa. Então que sentido é que faz? Quer dizer, tu agora é que vais buscar jogadores e vais ter que gastar 20 ou 40 milhões. Mas outros jogadores que lá tinhas, que eram bons, já despacharam. Isso é outra história, calado. Esses são os erros que já não se podem corrigir. Eu vou dar um exemplo. A primeira correção na abertura do mercado é inscrever o Pedro Mendes. Essa é logo a primeira. A segunda é o Jezé ou continua a mostrar que não tem valor para jogar no Sporting, independentemente do valor que mostrou no Real Madrid, ou então corrido. Eu cambiar para o Paris Saint-Germain. Nem te vou dizer, posso falar agora? Nem te vou dizer isso a ti. Vou dizer ao Fernando. Ó Fernando, desculpa lá, com todo o respeito pelo miúdo. Tu achas que agora o futuro do Sporting está neste miúdo no Pedro Mendes? Não, o Sporting depende deste miúdo agora. Sabes uma coisa? André, isso é já colocar muita coisa em cima do miúdo. Isto dói-me o coração estar a dizer isto. Eu vinha a falar com o Paulo Jorge. Eu cheguei ao ponto hoje de ter, e tu sabes
Porque eu não era fã daqueles dois jogadores. Eu vinha no carro e fiquei. Neste momento tenho saudades do Diaby e do Godelli. Não digas isto. Do Diaby e do Godelli, que isto é inacreditável. E eu era um crítico daqueles dois rapazes, não é? Não digas isto, Paulo Futre, tens estado muito calado nesta discussão. Achas que a solução... solução... Não, estou a ouvir atentamente. Então, estes dois e achas que a solução poderá passar por Frederico Varandas manter-se, porque é preciso uma estabilidade, como muita gente diz, o Sporting não pode ser um cemitério de presidentes, já ouvi esta expressão muitas vezes usada nos nossos painéis. Presidentes, treinadores e jogadores, André. Tenha de despedir a estrutura, porque efetivamente, a restante estrutura do futebol, porque efetivamente não correspondeu? E quando digo isto, estou a falar de Hugo Viana, de Beto... Já disse aqui há várias semanas que isto tem sido tremendo o que está a acontecer para o Sporting. Ontem era 17 de outubro e eu, ao não ver, quando vi o plantel no dia 3 de setembro ser o ponta de lança, vou ser uma ponta de lança porque para mim é chave a nível anímico para o plantel, para todo o grupo, como depois no dia-a-dia de cada jogo. Se é o Gil e Gil, como ele usava, e cortam-lhe a cabeça, muito bem. Cortam a cabeça no momento que arrisca. Vamos acabar, Andréa? Não. Vamos acabar. Deixa-me só terminar. 20 segundos. Terminar com o meu Jordão. Terminar com o Jordas. É mesmo isso, é precisamente. Um grande abraço. E à família, todos. Foi nosso colega, para toda a família, um grande abraço, sentimentos. E é mesmo nessa nota que seguimos. Rui Jordão, ex-avançado e mítica figura do Sporting, morreu esta manhã aos 67 anos. Veio de Angola para jogar no Benfica em 1970 com o rótulo de Novo Eusébio, mas criou uma identidade própria e veio a ser um ícone no Sporting. No entanto, Jordão era maior do que as rivalidades e ficou na memória de todos os portugueses. Depois de vencer 4 campeonatos pelo Benfica, onde marcou 79 golos em 128 jogos e jogou ao lado de Eusébio, teve passagens pelos espanhóis do Saragossa e pelos norte-americanos do Jacksonville T-Men. Em Alvalade, a partir de 77, reencontrou o sorriso que nem as várias lesões foram capazes de roubar. Ao lado de Manuel Fernandes, venceu mais 2 campeonatos. Marcou 184 golos pelos Leões, antes de acabar a carreira no Vitória de Setúbal. Tornou-se também figura da seleção. Marcou 2 golos frente à França de Platini nas meias finais do Euro 84. Portugal viria a perder por 3-2, mas Jordão foi a tempo de ver a feliz desforra 22 anos depois. A rapidez que tinha e a velocidade com que marcava golos deram-lhe o apelido de Gazela de Benguela. Quem tem conhecimento de causa não poupa nos elogios. Fecha-se hoje uma página porque, de facto, o Rui Jordão foi um dos mais geniais futebolistas da história do futebol português. Era um avançado rapidíssimo, era um avançado com poucos que conseguia juntar a técnica, a criatividade, a força. Era um jogador absolutamente genial. Um jogador que hoje, se nós olhamos para algumas verbas que se pagam hoje para alguns jogadores na ordem das centenas de milhões de euros, dos milhões de euros, eu não sei qual seria hoje o valor do Rui Jordão. Após retirar-se, Jordão manteve um perfil discreto e dedicou-se à pintura e à escultura. Um problema cardíaco tirou-lhe agora a vida aos 67 anos. Mas Portugal não esquece a história que o antigo avançado deixa no futebol. O futebol nacional fica hoje mais pobre com a morte de Jordão. Importa também recordar que queremos saber a sua opinião sobre o momento que atravessa o Sporting, particularmente o líder dos sportinguistas, Frederico Varandas, deve ou não sair do Sporting? É a pergunta que lhe colocamos. Se considera que sim, liga o 760-200-241. Se acha que não, 760-200-242. Esta votação vai estar aberta até amanhã à noite. Vamos revelar os resultados finais no programa Golos deste sábado e, como temos visto ao longo deste programa, esta votação está muito renhida. 53,52% dos nossos telespectadores considera que Frederico Varandas deve sair do Sporting, 46,48% considera que não, que o líder dos sportinguistas deve manter-se no comando do clube. Recordo, pode participar nesta votação até amanhã à noite. Vamos
vamos revelar no programa Golos os resultados finais e é assim que me despeço desta Liga de Ouro. Magali Pinto vai a seguir na Rua Segura dar destaque a um exclusivo da CMTV.